Microfones abertos, estamos aqui novamente com mais um episódio do Nerd Vieira Podcast. Eu não sei mais as contas dos episódios, que eu fiquei tanto tempo sem fazer podcast que quando eu voltei eu não conferi o número, mas possivelmente esse aqui é o episódio número 80. Vai estar escrito aí na thumb, vai estar escrito aí no título. Hoje temos aquela pausinha, aquele break nos episódios sobre a Comic Con. E vamos falar aqui sobre a fase 4 da Marvel, que se encerrou ultimamente aí. Alguns estão falando que se encerrou com Pantera Negra, outros com o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, mas eu não sei qual que é o verdadeiro. A Marvel fala que é um, depois falam que é outro. A gente vai falar só até Pantera Negra. Então, assim, antes de eu continuar aqui, prosseguindo aqui com tudo, vou apresentar o convidado de hoje, que é o Léo, que é do podcast Café 42. Léo, se apresente aí para a galera. Salve, salve, galera! Como meu amigo Nerd Vieira já falou aí, eu sou o Léo, do Café 42. A gente também é um podcast sobre cultura pop, entretenimento. A gente já conversou com escritores, mas normalmente a gente grava entre amigos, né? Então é sempre um papo assim sobre ou um cotidiano, mais do ponto de vista do nerd ali, né? Falando coisas nerd, referências geeks, etc. Ou então, como a gente fala bastante sobre filmes da Marvel, séries, etc., séries da DC, né? A gente tem uma tendência a gostar mais da Marvel, mas a gente fala sobre tudo lá, inclusive sobre, obviamente, não só super-heróis, né? Senhor dos Anéis, cara, Game of Thrones, agora House of the Dragon, né? Então a gente fala sobre tudo lá. E aí, quem quiser conhecer, eu imagino que os links vão estar aí na descrição, fiquem à vontade. Vai ser sempre um prazer receber gente nova lá com a gente. Olha, e já vamos começar aqui com, com os filmes, né? Com as séries. Mas primeiro eu tive até Uhum. que pegar uma colinha, porque a fase 4 ela foi a fase, eu acho que com mais projetos. Foi a fase mais curta, mas com a fase com Sim, mais projetos. É, certo. então a gente vai Sabe que começar. tu tava comentando esse negócio de qual filme encerra, qual filme começa, né? Cara, é uma parada que eu já desisti, assim, eu nunca sei aonde começa e aonde terminam as fases da Marvel. Eu nunca sei, eu só vou assistindo, entendeu? Aí eu queria perguntar, você quer que começar primeiro com as séries ou com os filmes? Cara, assim, eu posso estar errado, mas eu imagino que começou com as séries, né? Não seria com WandaVision, não sei se eu tô falando besteira. Isso mesmo. Então, é isso mesmo aqui, de acordo com isso. WandaVision foi a primeira série, Uhum, foi o pontapé inicial da fase 4 da certo. Marvel, que se iniciou no dia 15 de janeiro de 2021. É de acordo com o Uhum. Wikipedia. Então a gente não vê leva muito em consideração, tá, Eu vou gente? fazer que nem aquele meme do Henry Cavill. Wikipedia? Wikipedia. Sua fonte é. Sua fonte é Wikipedia. Wikipedia? Mas enfim, WandaVision. Começou lá em Certo. 2021, que foi o primeiro projeto que teve da Marvel pós Aham. Homem-Aranha Longe de Casa, que encerrou a fase 3. E teve aquela pandemia, que aí não teve nenhum projeto da Marvel, e começou já 2021 com Sim. tudo. WandaVision, o que você achou? Cara, eu pessoalmente achei que a Marvel começou muito bem com WandaVision, sabe? Uhum. Foi uma série que me surpreendeu bastante. Aquele início lá ser tão diferente do que a Marvel estava acostumada a fazer, aquilo me pegou muito, apesar das últimas decepções que eu tive assim com a Marvel. Algumas coisas eu não gostei e tal, né? Logo de cara eu fiquei assim, nossa, a Marvel tá uma merda e tal, mas depois eu fui começando a compreender mais ou menos o que tá acontecendo, né? O pessoal do próprio Café, a gente foi gravando vários episódios sobre todas as séries e filmes que iam saindo, eles iam me mostrando um ponto de vista diferente assim das produções, né? E eu fui entendendo mais de forma global o que estava acontecendo na fase 4 da Marvel, apesar de ainda achar que tem muita coisa ali que sei lá o que foi que aconteceu na Marvel. Mas eu acho que WandaVision, eles começaram com o pé direito, assim, porque foi uma série, na minha opinião, muito interessante, muito, muito interessante mesmo. Apesar do final ter sido bem fórmula da Marvel, mas até aquele final foi uma série que apresentou muita coisa interessante, diferente. Mostrou como seria esse clima de multiverso, eles trazendo aquele Pietro do Evan Peters ali e tal, né? Eu achei muito interessante aquela parada deles brincarem com tudo que a gente já viu sobre Marvel antes do MCU, começarem com essa brincadeira. Foi esquentando até o campo ali para a entrada, por exemplo, dos dois Homem-Aranhas, né? Do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. E então eu achei que foi uma série muito bacana, cara. E foi assim uma forma muito interessante deles começarem a brincar com os novos conceitos dentro do MCU, sabe? Uhum. Então eu gostei pra caramba de WandaVision. Não sei qual foi a tua opinião quanto à série, mas Então, na época WandaVision, eu lembro que eu fiquei apaixonado, assim. pra mim, o único problema de WandaVision foi justamente o episódio final.
Porque Aham. acho que o episódio final, todo assim, os 3 primeiros episódios parecia mesmo que ia ser uma série. Que eu falei assim, Sim. caramba, vai ser uma série com começo, meio e fim em cada episódio. Aí quando começa lá do quarto pra frente, o quarto até o último, os últimos 3, né? Aham. Fica, tipo, um episódio longuíssimo, sendo que o penúltimo episódio é maravilhoso. É. O penúltimo Sim, episódio é sim. incrível. Aí chega o último episódio, é É. só a batalha final. Eu fiquei, É. mano. Não, é só batalha final e assim, eu não entendi muito bem como se encaixou ali a Agatha Harkness, sabe? Eu achei Uhum. meio empurrado, eles colocaram a personagem, no meu entender, de qualquer jeito ali, apesar dela estar nos episódios desde cedo, mas você não sabia quem ela era. Então ela surgiu de qualquer jeito, assim, Sim. é a Agatha e tal. E eu fiquei meio assim, tá, eu não sei muito bem quem é a vilã, e assim, como eu já falei algumas vezes até no Café 42, né? Eu não sou um leitor assíduo de quadrinhos. Eu leio algumas coisas, já li algumas coisas há muito tempo atrás, e pessoalmente eu não conhecia a personagem da Agatha, né? Então, pra mim, aquela personagem surgiu do nada ali. E apesar de ter coisas, elementos nessa batalha final que eu gostei muito, como, por exemplo, aquela retomada da magia das runas que mostrou no início e a Wanda usou na batalha final, não sei se tu vais lembrar, aquelas runas que ficavam em volta, que, né, que cria aquela prisão e tudo. Eu achei aquilo muito interessante de ser utilizado na batalha em si, mas a batalha ser bonita e ser interessante do ponto de vista de a magia foi bem utilizada, não quer dizer que a batalha tem uma justificativa muito interessante para acontecer. E eu acho que esse talvez tenha sido o maior problema do último episódio ali, né? Mas eu gostei da forma como ela se encerrou, com aquele processo de luto da Wanda, cara, a morte ali do Visão com os filhos ali, ela perdendo tudo de novo e tal. Apesar de ter sido convencido, inclusive pelo Carlos Voltor, do Nerdcast, que gravou com a gente também, fui convencido por ele de que em Doutor Estranho depois, eles meio que estragaram esse processo de luto que ela passou em WandaVision. Eles fizeram ela retomar aquilo tudo, sendo que tinha dado a entender de que ela já tinha superado aquilo. E então, assim, até então, a Wanda tinha fechado um arco muito bonito e muito bem construído, assim, na minha opinião, sabe? Mas, realmente, só a batalha final ali que deu uma mini estragadinha, mas no ponto de vista geral, eu acho WandaVision uma série muito boa, muito bacana. Não, pra uma primeira série foi sensacional. E foi a primeira Foi, série que foi. pelo menos eles chegaram assim falando assim, essa série é do MCU. Porque teve É, Agents of Shield, teve Manter a Daga, Fugitivos, isso. Aham. Agente Carter, que foi cancelada, que não eram, Exato. eram oficiais. Aí eu achei que foi muito bacana o comecinho só. O finalzinho deu aquela Sim. leve estragadinha na série, mas nada É, que é. tirou todo o glamour dela, não. Sim. Mas aí logo Exato. em seguida, a gente teve outra série, que a Marvel, pelo jeito, assim, no começo da fase 4 falou assim, filme, esqueça, vamos fazer só É. série. Aí Exatamente. eles lançaram Falcão e Soldado Invernal, Sim. que na minha Que opinião, o que hã. eles podiam ter feito, eles não fizeram, que foi justamente deixar a violência extrema que era aquele cara que fez o... Ah, esqueci agora o nome A dele. gente. É, o que fez o agente americano lá, que foi o novo capitão no Aham. começo. John É o Walker. John Walker, não é isso? Ele matou uma pessoa com um escudo. Os caras perderam a É, cara. oportunidade de deixar na É série Disney, cara, né, violenta. infelizmente tá na Disney, né, então, assim, é muito difícil eles apelarem muito pra esse lado. Eu achei até demais, assim, eles terem feito aquilo Uhum. ali de mostrar ainda o escudo com sangue e tal. Eu achei que eles tiveram até uma, entre aspas, né, uma coragem, assim, mas a gente sabe que não é uma coragem, porque a gente viu depois The Batman, por exemplo, né, que foi, puta, você não tem nem palavras, assim, mas, desculpa. Mas eu acho que Falcão e Soldado Invernal veio com uma dose, assim, a WandaVision trouxe também um pouquinho isso, mas, assim, nas últimas séries não teve tanto. Nessas 2 primeiras eu senti bastante que eles mantiveram praticamente toda a qualidade do cinema nas séries, né. Uhum. Tu tem aquela primeira série, aquela primeira cena inicial do Falcão lutando lá com os helicópteros, naqueles canyons e tal. Cara, aquilo ali é cena de cinema, pô. Tipo, a Sim. gente não estava acostumado a ver aquela qualidade de produção numa série de TV, e aquilo ali surpreendeu bastante e tal. Apesar de ao longo da série o roteiro parecia meio que ficava naquele de que vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E no final teve, assim, acho que o final poderia ter sido melhor, mas não foi ruim. E ele trouxe coisas muito interessantes, aquele discurso final
do Falcão foi interessante, mas eu achei que foi mal executado. Ficou parecendo muito didático e antinatural. Todo mundo parar para ouvir ele no final e tudo, apesar da importância gigantesca que aquele discurso tinha, e inclusive nesse contexto dele assumir como Capitão América, negro e tal, mas acho que algumas coisinhas faltou um pouquinho mais de capricho, sabe? Eu tive a impressão de que faltou capricho, que a série tinha tudo para ser muito boa, e porque, na minha opinião, foi boa, eu me diverti na época assistindo, achei bem interessante. Toda aquela briga que começou a ter pela. Tipo assim, todo mundo quer ser super soldado agora, né? Ainda mais depois da morte do Capitão América e tal. Da morte não, né? Do sumiço, da aposentadoria dele ali. E eu achei bacana essa parada do jogo político e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a achar um pouco curioso. Eu fiquei pensando assim, cara, tudo bem, a gente teve aquela organização, que eu até esqueci o nome, acho que era os Apátridas, né? Isso. Que usavam essa parada do soro e tudo. E, por exemplo, agora pulando um pouco mais pra frente, mas só pra usar o exemplo, agora em Wakanda Forever a gente viu que o Vibranium, por exemplo, é visado por todas as nações do mundo. Todas as nações estão se movimentando para ter essa tecnologia e tal. E eu achei muito esquisito que não tem esse mesmo tipo de disputa pelo soro, por exemplo. Ou pelo menos não foi mostrado que existe. Porque a única organização que parecia estar usando esse soro de uma forma muito intensa era uma organização dos apátridas, que não tem a potência, a força que tem uma nação, por exemplo. Então isso daí eu achei que faltou eles explorarem com um pouco mais de capricho, sabe? Eu tive essa impressão, assim. Não, pra mim, Falcão e Soldado Invernal teve um grande problema que começou, acho que nessa série, que foi a questão da duração dos episódios e a quantidade de episódios. Eles não Aham. estavam, a Marvel não estava em WandaVision, eles não estavam sabendo, no final, né, pelo menos, de WandaVision, eles não souberam construir o final. Eles fizeram como se fosse um Sim. filme, os últimos episódios. É Aí quando chega verdade. em Falcão e Soldado Invernal, eles não sabiam quando que encerrava a série. Em que momento eles Sim. falavam, tipo, a gente encerra agora ou a gente estende mais? Aí, na minha opinião, foi uma série curta, que poderia ter sido muito mais longa, Foi um que pouco apressada, né? muito apressada. O sexto episódio, novamente, o problema do episódio final aconteceu aqui de novo, foi diferente que tipo, foi WandaVision, acho que aqui ele foi apressado. Não que ele teve uma batalha muito boa, mas ele foi apressado. E eu concordo um Sim, pouco com a questão do discurso, que eu acho que ele foi muito mal executado, deveria ter sido em algum outro momento. Acho que sim. tipo, eles deixaram muito pro final isso. Devia ter feito completamente diferente. Eu colocaria uns Aham. 4 episódios a mais nessa série só pra poder desenvolver ela Também direitinho. acho. Quer Eles. ver uma parada que eu queria muito ter visto, eu achei que eles exploraram muito pouco? Puxa, eu ia falar, eu esqueci o nome agora, mas é aquela cidade que teoricamente o Wolverine aparece. Madripoor. Isso, Madripoor, né? Cara, eu acho que eles poderiam explorar muito aquilo ali. O episódio em que eles visitam a cidade lá, que inclusive, pô, o Sam Wilson vai com aquela roupa bonitona, cheia de. Cara, ali existe um mundo naquela cidade que é, tipo, seria assim, né? Um mundo exclusivo da Marvel e tal. Que eles poderiam criar tanta coisa que nem Wakanda, que tem. É uma parada muito diferente, porque não existe no nosso mundo e tal. Então eles podem explorar muito e criar muita coisa em cima daquilo. E eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer isso, sabe? Eu espero, inclusive, que eles retomem Madripoor, assim, o mais rápido possível, porque eu gostei muito daquele clima de submundo, parece até uma parada meio cyberpunk ali, né? É, e eu achei que eles poderiam ter gastado pelo menos uns 2, 3 episódios só naquele pedaço ali, mas foi meio apressado e tal. Então, assim, só dando um exemplo de que eles tinham bastante coisa que podia ser explorada ali e acabaram não explorando, talvez por conta disso, de ter feito a série quase como se fosse um filme. Então, os recursos talvez não dessem para fazer tantos episódios, né? Talvez tenha sido mal projetada a série, mal estabelecido, talvez a quantidade de custo que eles teriam para a produção, pensando mais num filme do que numa série, né? No formato. E eu acho que talvez essa realmente tenha sido, como tu colocaste, a maior dificuldade dessas duas séries iniciais, assim. Aí a Marvel foi lá e falou assim: a gente vai fazer mais uma série e a gente vai voltar pros filmes. Prometo que foi justamente com Loki, que na minha opinião foi a melhor série de Foi, 2021, pelo menos. Ela certo. simplesmente detonou, mostrou tudo. Não, o Os Loki foi defeitos, fantástico. os defeitos de Falcão e Soldado Invernal e WandaVision foram corrigidos nessa série. E parece que foram deixados ali também Concordo. esquecidos, né? Porque depois eles Aham. voltaram pros anos anteriores. Exato. Porque Loki, eu acho que foi Ca- o que eles queriam fazer em WandaVision, que era mostrar o multiverso, eles falaram assim, agora a gente vai mostrar aqui, trabalhar certinho, e vamos seguir Exato. aqui, ó, com calma. Vai ser esse o Aham. caminho que a gente vai seguir.
colocaram um vilão já lá apresentou lá o Kang, mas Sim. sei lá, parece que essa série virou um filler, né? Tipo, é a série que, tipo assim, não assista, não é importante. A do Loki, tu acha, cara? Sério mesmo? Sim, porque eles não Assim, eles não até agora, pelo menos assim, até o final da aham. fase 4 Não retomaram o fio da meada dali, é né? não, tipo, Eu jogaram entendi. ali e pronto, tipo, É. ficou. Assim, eu acho que vai voltar muito forte. Tudo que foi apresentado em Loki vai voltar muito forte em Quantumania, né? Com certeza. Uhum, É, mas eu entendo o que tu estás falando. Eu achei que, pô, cara, quando chegou. Essas três séries iniciais, assim, elas pareciam que a Marvel tava voltando já a engrenar pra próxima fase realmente, né? E aí ela veio engrenando ali, pô, WandaVision, Multiverso, Falcão Soldado Invernal começou a explorar bem essa parte política que sim. estava se criando depois do Blip, aquela coisa toda. Aí depois Loki, Multiverso de novo. E aí ele vai, e depois a gente vai comentar, né? Tem uma quebra, e aí entra na parte de a fase de experimentação e apresentação de personagem. E aí eu acho que essa quebra aí foi a parada que mais os fãs ficaram assim, pô, cara, o que tá acontecendo com a Marvel? Porque a gente veio numa subida. Loki é uma, cara, é uma produção incrível. Nossa, Pode ter um defeito ou outro e tal, mas, cara, assim, se tu olhar do início ao fim, é uma série que te prende demais. Os personagens são cativantes, a parte de efeitos especiais não tem nem o que comentar. A série é incrível. E a história mesmo, assim, cara, quando começa a aparecer o Kang no final ali, né? Mas tudo, cara, aquela cena do Old Loki lá, nossa, nossa senhora, cara, que é aquilo? Então, é assim, incrível. toda a história, né, mostrando todo o trauma do Loki, por que o Loki é do jeito que é, porque a gente foi vendo o Loki se transformando ao longo do MCU e virando um mocinho. No final, ele chega a se sacrificar contra o Thanos e tudo mais. Só que tu, apesar de tu criar uma empatia pelo personagem, até pelo ator ser muito carismático e o personagem também, mas não se explica exatamente os sentimentos dele. Ele só vai indo ali. Ah, é irmão do Thor, o Thor é engraçado, o Loki também, e aí tu vai criando simpatia. Mas quando tem, por exemplo, aquela cena que mostra pro Loki que é malvado, né? Logo depois de Avengers 1, e mostra para ele como vai ser o final dele se ele continuasse traçando aquele caminho, e ele chora, e ele percebe que, mesmo depois de se sacrificar tanto, o papel dele ainda vai ser sempre coadjuvante e tal, né? E aí depois se apresenta o Old Loki com aquela parada do propósito glorioso e tal. A gente tá vendo um novo propósito glorioso para esse novo Loki. E aí, cara, esse desenvolvimento do personagem nessa série é incrível. E a gente já viu o trailer da segunda temporada, eu acho, um teaser, não sei. E eu acho que a segunda temporada tem tudo para ser melhor ainda do que a primeira. E tudo assim, eu achei, por exemplo, a trilha sonora de Loki incrível, aquela paradinha do tan, 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 que lembrou até um pouquinho Round Six, que também foi uma trilha sonora que eu adorei e tal. E como se fosse o timer, né, passando, que tem tudo a ver com a série e tal. Então, assim, Loki pra mim foi uma das obras-primas da Marvel, talvez top 5 top 10 produções da Marvel até hoje, na minha opinião. Fácil, assim. E eu acho que, não sei se pelo tempo, mas eu não lembro nem nada que eu tenha reclamado, cara, de Loki. Foi uma série que eu me diverti realmente do início ao fim, assim. E gostei de todos os personagens, gostei da história. E fiquei, como tu falaste, né? Eu fiquei muito ansioso para eles retomarem aquele fio da meada que se apresentou no final, com o Kang, com a morte, na verdade, na verdade, não é nem o Kang, né? Aquele que Uhum. permanece. E o destino do Loki aparecendo naquela outra realidade, a Sylvie, que é uma personagem que eu fiquei apaixonado, e eu quero muito saber o que aconteceu com todos esses personagens. O próprio Loki criança lá, que tem o crocodilo e tal, que eu espero muito que eles retomem, porque eu adorei o personagem. Talvez lá em Jovens Vingadores ele volte e tal, enfim, né? Então, assim, pra mim realmente foi a cereja do bolo dessa fase 4 da Marvel, sabe? Foi a parada, eu acho que de todas as produções da fase 4 foi a que eu mais gostei, Loki. Eu não vou nem comentar porque você falou tudo que eu vou ser repetitivo. Pô, cara, inclusive se eu estiver falando demais, tu me Não, para porque eu sou tagarela, cara. não, é assim, a única preocupação que eu tive em Loki foi quando tava chegando perto do episódio final. Quando falou assim, Sim. o episódio final vai ser tal dia, eu falei assim, vi o episódio 5 que veio o glorioso propósito, aquela cena Aham. maravilhosa, magnífica. Sim. Eu falei assim, o sexto episódio vai ser uma merda. Vai ser o episódio final, vai ser que nem WandaVision e Falcão e Soldado Tu Invernal. achou que ia ser muito apressado? Eu pensei que ia ser horrível. Eu pensei, vai ser no nível Hum. dos outros das outras duas séries. Não quero nem Eu ver. achei que surpreendeu, cara. Eu achei que Surpreendeu eles resolveram bastante. muito bem. Surpreendeu bastante. E eu acho que foi o melhor final de temporada. Foi o Sim, melhor mas foi encerramento. mesmo. Não Foi tenho o que mesmo. reclamar.
mas eu fiquei muito bravo mesmo, porque eles ainda não retomaram. Eles soltaram ali, só que Isso, o é. multiverso se abriu, e as linhas do tempo vão Aham, se colidindo, e dane-se, não fala mais. aham. Isso eu fiquei Cara, é muito. aquela coisa, né, a Marvel tá produzindo tanta coisa, que a gente tem essa impressão de que passou muito tempo de uma parada pra Sim. outra, né. Antigamente você tinha um filme, por exemplo, digamos que tivesse Loki ali, né, aí antigamente as produções como não era na intensidade que a gente tem hoje, não sairia, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, tá, eles cortariam algumas séries, por exemplo, She-Hulk, corta Uhum. She-Hulk, corta apesar de eu ter gostado, tá, da série. Mas assim, corta She-Hulk, corta, sei lá, uma outra produção aí, corta várias coisas, e aí sobraria Loki e vamos dizer, 3 produções no meio e depois Quantumania. E aí nessa Sim. pegada aí, tu já teria essa ligação, tipo assim, tu não teria a impressão de que tu passou tanto tempo do fio da meada de Loki pra Quantumania. Mas como teve muita coisa nesse meio tempo, muito recheio entre um e outro, a gente tem a impressão de que, caraca, velho, quando é que eles vão voltar para aquilo, entendeu? Sim, nossa, parece que Parece que passou já passou uns muito 4 tempo. anos. Exato, e na verdade não passou. Então, assim, daqui a pouquinho a gente já vai ver esse fio da meada sendo retomado ali. E logo em seguida vai ter Loki 2 também, a segunda temporada, no caso. Então, acho que, na verdade, ela tá num caminho interessante. É só que a gente estava acostumado com uma quantidade de produções da Marvel. E no meio dessa quantidade vinha muita besteira, coisa mal feita e tal. Só que como aumentou muito a quantidade de produções, também vai aumentar muita coisa, muita quantidade de coisa mal feita e tal, Uhum. e coisa que às vezes não importa para aquele pro plot grande, né, da Marvel. E eu acho que é isso que acabou incomodando. A Marvel tentou muito ir para qualidade, para quantidade, né? Tentou puxar muito para quantidade de produções e não é que perdeu na qualidade, é só que sobe, brilha mais aos olhos, você vê mais coisa ruim e aí isso acaba incomodando mais, né? Pela quantidade de coisas que você vê. Acaba até saturando um pouco. Eu acho que é mais isso, sabe? Mas assim, se você parar para pensar, né? Eu acho que essa retomada desse plot que vai acontecer agora vai ser muito bacana. E no meio tempo a gente teve coisas que tocaram nisso um pouco de novo, né? O próprio Sim. Doutor Estranho, do Multiverso da Loucura, foi muito bacana. Apesar dos defeitos, como eu falei, do plot da Wanda ali, mas o filme em si eu achei muito legal. Aí a gente vai pro primeiro filme da fase 4. Que eles falam assim, agora a Aham, gente vai voltar pros filmes, tá, gente? Cansante sim. enfiar pra vocês um monte de série, agora a gente vai colocar um filminhozinho aqui no meio só pra agradar aí vocês. E também, não só agradar vocês, como também cumprir o contrato da Scarlett Johansson, que é Viúva Negra. Sim. Não, Viúva Negra é como diz a Isabela Boscov, é dívida de jogo. Não é possível que os caras olharam pra aquele É, roteiro de cara, Viúva Negra e falaram é assim, triste aquilo ali, viu. vamos fazer esse filme? E, fala, e ainda fala assim, a gente só vai fazer. Vamos fazer o filme agora, porque o contrato da Aham. moça aqui encerrou. E a gente não fez um filme. Tá faltando um filme dela. Rapaz, como que a gente Cara, deixa isso foi uma escapar isso? ofensa. É uma parada que eu não entendo, assim, o que custava ter lançado esse filme antes, sabe? Eu não consigo entender. Não sei se foi realmente a pandemia, mas assim, foi uma forma muito triste de se despedir da personagem, pra te falar a verdade. Eu não sei se eu talvez até preferisse que não tivesse esse filme, sabe? Também. Assim, porque não vou dizer que eu odiei por completo, porque teve coisa ali que eu gostei. Sim. Gostei um pouquinho do clima de espionagem, apesar de não ter sido tão forte quanto eu achei que seria. Gostei de personagens que foram apresentados, né? Como a própria Helena, que é uma personagem incrível, e o Guardião Vermelho, que eu achei fantástico também, e vai ser retomado agora em Thunderbolts, né? É, mas o plot em si, o vilão é muito fraco, a personagem você já se despediu em Vingadores, e aí você retoma ela, você fica assim, poxa, cara, eu já tinha me despedido dela, não quero mais ver nada. Não é nem que eu não queira, é só que eu acho até ofensivo com a personagem, mostrar ela de novo, e não acontece nada de tão grandioso a ponto da gente ficar com o coração quentinho e tal. Não, parece que é realmente só mais uma aventura dela ali, e depois você sabe o que vai acontecer com ela. Então não tem graça, o filme não tem graça, não tem importância, porque você já sabe o que vai acontecer. Você não sente nada por ela, naquele filme inteiro você não sente nada. A Helena e o Guardião Vermelho, você sabe que são dois personagens que estão sendo apresentados, então eles vão ficar. Então o filme inteiro você não sente nada. Eu acho que esse que é o maior problema desse filme, sabe? Ele não é de todo péssimo. Foi um filme que, quando eu assisti, teve momentos que eu me diverti, mas ele é um filme sem propósito. Eu acho que esse é o maior problema dele, sabe? Não, e o que eu achei muito chato foi porque
muitas cenas ali que você fala: "Caramba, talvez a personagem morra". Não, não, ela já morreu. É. Você É, fala: "Pô, exatamente. mano, não". Você não tem o sentimento de urgência, você não, como eu Não. falei, você não se importa, você não tem, mudança de emoção ao longo do filme. Você fica o tempo todo assim: "Tá, e aí? Depois ela vai resolver e ela vai morrer em Vingadores". É, Entendeu? Então, o filme não tem propósito, cara, o filme não tem propósito. foi pra terminar o contrato da Scarlett Johansson. Porque É, eles exatamente. tinham ali e mesmo assim depois tem uma treta, né, porque aí não quiseram pagar uma parte lá, tô todo do lado da Sim, Scarlett, mas mano, que não era pra ter feito. Ou se era pra ter é. feito, tivesse feito, sei lá, tipo, fase 2, fase 3. Eu acho que era a fase 3 ali. Na verdade, era um filme que era pra ter sido lançado, eu imagino, entre Vingadores Guerra Infinita, né, e Vingadores Ultimato, acho que é isso. Porque É, inclusive é o período em que se passa ele, né, seria a muito história, né, melhor. cronologicamente falando. Seria muito melhor, mas não. Eles Sim. foram lá e fizeram aquela tranqueira. Mas enfim, eu não gosto nem de falar tanto assim dessa série, dessa série, ó, desse filme, porque eu fico até triste de lembrar que esse filme foi feito dessa maneira desastrosa. Porque é um filme que, na É. minha opinião, ele sofre com um efeito, tipo do Esquadrão Suicida, o primeiro. Sim. Ele foi. Aham. Não, o Esquadrão Suicida é um filme ruim? Podemos dizer que sim. Mas se ele tivesse sido Sim. lançado em outro momento, ele talvez Talvez não tivesse seria sido melhor recebido, né. isso. E Viúva Negra teve esse mesmo efeito. Ele não é um Sim. filme ruim. Ele é um filme que foi muito mal recebido pelo time dele. Foi um time Sim, muito, também. muito ruim. Foi tipo, agora. E tipo, não É. precisava. Lançaram de qualquer jeito, né, como tu falou, Também. foi só pra cumprir o contrato e é isso aí, tá ligado. Se contentem com isso. E se fosse só pra cumprir contrato então eu tivesse feito um curta, um especial, até uma série, É, mas não isso. exato, exatamente. Aí depois disso, a gente teve uma série chamada What If, que é uma série que divide muitas opiniões aí no mundo. Sim, sim. Tem gente Teve, que ama cara, e tem que gente de que odeia. cabeça, assim, de cabeça que eu lembre, eu acho que teve 2 episódios que eu gostei muito. Um deles, é óbvio, foi o do Doutor Estranho. Aquele episódio, pra mim, ele é quase uma obra-prima, assim, ele é fantástico. Assim, por exemplo, a qualidade da animação toda eu achei incrível. A produção, Uhum. sabe, o estilo da animação e tudo isso eu achei muito legal, muito, muito legal mesmo. Mas falando em questão de roteiro, né, de história e história que cativa e tal, esse episódio do Doutor Estranho eu achei maravilhoso, fantástico, filosófico. Ele é pesado do início ao fim, ele é muito puxado pro emocional do personagem e tal. Eu achei ele fantástico, fiquei apaixonado. Teve também um episódio que, assim, não tem nada de tão incrível, mas eu gostei, que é aquele que tá só o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra vivos num mundo pós-apocalíptico e tal. Sim, Eu gostei muito daquele episódio ali, quando começa eles naquele clima de espionagem, né? E eles têm que pegar uma parada num lugar congelado lá. E tem. Acho que é o Hank Pym aparece, né? Eu não tenho certeza. isso, eu acho que Não é. sei se é isso, né? Que inclusive no final é o Loki que se disfarça de Nick Fury e tal, enfim. Eu não lembro se é exatamente esse episódio, porque depois eles começam a misturar, né, os Sim. episódios, principalmente no episódio, aí eu fiquei um pouquinho confuso agora, porque faz muito tempo que eu assisti. Mas eu acho que é esse episódio. Tipo assim, eu gostei muito do clima dele. Deles estarem eles dois sobrevivendo no mundo pós-apocalíptico e tal, e rola tudo aquilo ali. Até o visual deles é muito interessante também. Gostei um pouco de Marvel Zombies, do episódio de zumbi, apesar de que vai ter, né, uma animação agora também de Marvel Zombies. Mas eu gostei daquele episódio até certo ponto, quando tem ali o Thanos zumbi, eu fiquei meio assim, tá, o que é isso e tal. Visualmente é interessante, né? Fica, nossa, o Thanos zumbi e tudo. Mas, sei lá, assim, os outros episódios, cara, tem umas paradas que eu achei que eu fiquei assim, cara, não é possível que vocês acharam que isso seria legal. Tipo, o Visão cortando o Thanos no meio só com a joia. Tipo, por que ele não fez isso no live action, por exemplo? Sabe? Forçadíssimo, né? Da onde, da onde surgiu aquele poder todo do Visão que a gente nunca viu, entendeu? Visão não, do Ultron, né? Falei besteira. Mas meio que é o Visão ali também e tal. E então, assim, a Paritó, ridículo aquele episódio todo, sem graça. Cara, é horrível aquilo ali. Então, assim, Decepcionante, hein? Aquilo é bem decepcionante. exato, exatamente.
Os próprios Vingadores no Marvel Zumbis lá, né, os Vingadores morrendo logo no início pro bando de zumbi, eu fiquei assim: "Gente, sério, os Vingadores são mais fortes que isso, cara". Então assim, eu acho que talvez por ter sido uma animação, eles acharam que eles poderiam brincar de qualquer jeito, não respeitando talvez os limites e os poderes dos personagens. Eu acho que foi mais isso que incomodou, assim, sabe. Mas assim, eu acho que a série ela tem sua qualidade. Eu gostei da Marvel ter se aventurado nas animações. Eu acho que inclusive isso abre porta pra gente ver histórias que talvez a gente, não vai ver num live action, ou então vai demorar muito pra ver. Eu acho que na animação é mais fácil você trazer elas. Então, por exemplo, a gente poderia explorar mais o personagem Homem de Ferro sem necessariamente ter o Robert Downey Jr. E essa animação, ela abre precedentes para que isso seja feito. E eu acho que pode ser muito interessante, cara. Tem muita animação que é muito melhor que live action. Tem coisa, as pessoas têm que entender isso também, na minha opinião, né, óbvio. Tem coisa que não precisa virar live action, cara. Uhum. Por exemplo, a gente viu, uma história maravilhosa ser contada em animação, que foi Arcane. Não sei se tu chegaste a assistir, imagino que Eu sim. assisti, aquilo é incrível. Cara, é maravilhoso. Aquilo é uma parada de outro mundo. A história é fantástica, é cativante. Os personagens são incríveis. E em momento nenhum eu vejo necessidade daquilo virar live action. Não vejo. A história já tá bem contada de uma forma. As próprias cenas de ação acontecem de um jeito que eu acho que no live action não tem como acontecer. A forma dos personagens se movimentarem, a sensação de velocidade em certas ações são coisas que em live action não tem como acontecer, que só a animação permite. E eu acho que tem histórias que podem ser contadas assim dentro da Marvel também, sabe? Eu penso muito nisso, assim, que o What If pode não ter sido a melhor série já feita da Marvel, mas ela abre precedente pra muita coisa bacana acontecer ainda, sabe? Ah, eu gostei também muito do episódio lá do Doutor Estranho, é o meu favorito. Sim, Aquele lá é simplesmente sim. fantástico. É Mas também incrível, é incrível. tem um também que eu gostei muito, que é o do T'Challa como Star-Lord. Ah, sim. Ele tem umas partes muito boas, mas depois, tipo, aparece o Thanos junto, aí já fica zoado. É. É, depois que Na apareceu o verdade, isso daí eu vou te falar que foi uma das poucas coisas que eu gostei desse episódio. O Thanos ter aparecido. Tudo bem que tu não tenha Uhum. gostado, mas assim, foi uma das poucas coisas que foi assim, pô, criativo e Ah, possível de acontecer, na minha sim. opinião. Mas a resolução do episódio eu achei meio fraca. Eu achei que eles aproveitaram muito mal essa brincadeira do personagem, do T'Challa ser o Star-Lord. Achei que poderiam ter aproveitado um pouco mais, assim. Pareceu muito só o T'Challa fantasiado de Star-Lord, sabe? É. Então, assim, eu entendo que tu tenha gostado, eu não achei um episódio horrível, não. Não é um Paritó da vida, mas acho que não entra entre os meus favoritos, assim, não. E tem também aquele do Killmonger junto com o Homem de Ferro lá, que eu achei também. Eu achei Killmonger. criativo. Eu achei criativo. Que o Killmonger salva o Homem de Ferro lá, o Tony. Ah, tá, é bacana. Aquele episódio é legal também, é Aquele episódio é verdade, é criativo, que eu verdade. falei assim, isso que deveria ser o Arif. Esse, o do Sim. T'Challa, o do Ah, Doutor tu quer ver Estranho. outro que eu gostei? O da Capitã Carter. Eu achei maneiro aquele É episódio criativo também. também aquele. É Eu que achei legal eles, também. na série, eu acho que eles iam ter que. Eles falaram assim, vamos explorar mais, mas Sim, teve um momento ali que, tipo, até o episódio final, eu acho que eles. Sei lá, tipo, a brisa toda que eles fizeram tudo com os episódios anteriores, de, tipo, pegar sim. personagens aleatórios, fazer com Aham. outra coisa aleatória com eles. No último episódio, eles. Sei lá, eu meio que esperava que isso ia acontecer. Eu falei assim, Aham. ah, eles vão Teve fazer. coisa no último episódio que eu gostei muito, mas assim, são coisas muito pontuais. Então, por exemplo, aquela cena do Ultron sendo observado pelo Vigia, e aí de repente ele olha pra trás e enxerga o Uhum, Vigia por trás sei lá, vamos dizer assim, do tecido do multiverso ali, né? Cara, aquilo ali foi muito maneiro, muito, na minha opinião, muito maneiro mesmo, assim. Quando ele percebe a existência do Vigia e ele olha é quase como se ele estivesse olhando pra você que tá assistindo. Aquilo ali eu fiquei, nossa, que incrível e tal. Aí depois tem uma resolução qualquer coisa, sabe? Mas assim, tem elementos interessantes ali que sim. poderiam ter sido melhor explorados. É uma série que eu acho que dificilmente eu vou reassistir. Talvez eu reassista um episódio ou outro, como eu falei, o do Doutor Estranho é uma parada que eu gosto muito. Mas eu acho que não é de toda péssima, não. Hoje em dia, depois de maturar, como eu falei, maturar muito essas últimas produções da Marvel, eu comecei a ver mais qualidade nelas. Sim. Qualidades que na época, talvez empolgado pelo, nossa, não acredito. Depois de Ultimato, eles estão me apresentando isso aqui. Hoje em dia, analisando com mais carinho, eu consigo ver mais coisas interessantes, sabe? Aí a Marvel falou assim: agora vamos pra 2 filmes diretos. Enquanto tava passando o Arif, eles lançam 2 filmes. O Aham. primeiro filme
foi que eu acho que foi a surpresa pra todo mundo. Eu não vi ninguém que não ficou tipo. Ah, e só corrigindo aqui, não foram 2 filmes, não. Foi um filme durante o Arif e um depois do Arif. O Sim. durante o Arif foi surpresa. Foi a Uhum. volta dos filmes de origem à Marvel depois de 5 anos. Que foi Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O, Gostei pra caramba desse filme, cara. o que esse filme surpreendeu também foi brincadeira. Eu fiquei Apesar impressionado. da resolução final clássica da Marvel de ter briga de monstrão, que não tinha a menor necessidade, era muito melhor ter uma briga, uma porrada sincera entre o Shang-Chi e Mandarim. mas eu esqueci o nome dele, o nome chinês dele lá. Bom, enfim, o Mandarim. Eu acho que aquela. Eles têm uma luta final entre eles dois ali, né? Mas eu acho que aquela poderia ser a resolução do filme, a luta entre eles dois. Eu achei que aquela parada de existir aquele monstrão, e aí tem o dragão, apesar de visualmente, o dragão lá, por exemplo, eu achei maravilhoso e tal, mas ele não tinha muito propósito ali, surgiu do nada, sabe? Eu não sei nem se o termo certo é esse, mas é meio Deus Ex Machina ali, Uhum. surgiu do nada pra resolver a parada e tal. Mas assim, no geral, o filme é muito divertido, visualmente ele é lindo, o roteiro é legalzinho, assim, é bacana, te prende um pouco, aquela história com a mãe dele e tal, eu achei bem interessante, a irmã dele é uma personagem bacana, e eu achei bacana, a apresentação, a chegada do personagem no MCU, eu achei que foi bem feita, sabe? Eu gostei. E é outro personagem que eu tô esperando que eles retomem logo, e eu acho que tá demorando, assim. Eles estão muito apresentando coisinha nova, e eles já apresentaram coisa nova boa que já era pra estar sendo retomada e tá demorando, cara. O Shang-Chi é uma delas, na minha opinião. Não, e o Shang-Chi, eu fiquei surpreso porque, assim, quando eles estavam apresentando personagens novos durante a fase 3 tava sendo uma Aham. apresentação, até que, na minha visão, meio que tipo assim, ah, vai. Tipo a Capitã Marvel, que eles falam assim, vai, apresenta aí, vai. Tá. Exatamente. Aí eles vão lá fazer o Sim. filme da Capitã Marvel, que você fala, meu Deus do céu, ela é toda poderosa. Chega em Vingadores Ultimato, ela aparece no começo, some durante todo o desenvolvimento e aparece no final como Deus Ex Machina. E você fala assim, Exato. ô meu amigo. Aí depois chega lá, ela vai no Aham. X um sincero contra o Thanos e toma uma porrada depois. Você fala, Sim. não, calma. E você fala, calmou. Cara, eu tenho um pouco de raiva disso, porque as pessoas, os fãs, cara, eles maltratam muito a personagem e a atriz, assim. Sim. Eu gosto muito da Capitã Marvel, eu esqueci o nome da atriz. Pô, eu tô falando que eu gosto dela e esqueci o nome dela. Se tu lembrar, tu me fala aí, eu também não tá vindo na minha cabeça. Mas enfim, as pessoas falaram muito que ela é anticarismática e não Bray sei o que, Larson. cara, hã? Bray Larson. Isso, a Brie Larson. Cara, eu gosto muito dela como Capitã Marvel. Eu adorei Sim. essa atriz como Capitã Marvel. Eu não entendi todo o hate que ela sofreu. Inclusive, recentemente, eu não sei se foi tão recente assim, mas tem uma entrevista que perguntam pra ela se vão ver ela de novo como Capitã Marvel. E ela até fala assim: tem gente que quer ver isso? Tipo, é muito triste, porque eu achei que eles acharam uma atriz muito boa pro papel. A personagem ficou muito legal, apesar de estar sendo muito mal aproveitada, justamente quando ela deveria brilhar mais ainda, que é nesses filmes com todos eles juntos. Ela, como tu falou, ela aparece pontualmente para resolver um negócio e some de novo e tal. Eu tô muito ansioso para ver ela em The Marvels. Eu Uhum. gosto dessa personagem de verdade, gosto muito dela. E eu acho que ela tem tudo para ser uma das cabeças dos Vingadores hoje em dia. Assim, com Depois certeza. do, sabe? Então, ela é uma personagem extremamente poderosa e eu gosto dela ser extremamente poderosa. Eu acho que ela tem tudo para ser incrível e para ser, cara, uma das novas caras da Marvel. E eu realmente não entendo todo o hate que ela sofreu e eu me estresso quando eu vejo falso fã falando mal dessa personagem, cara. Então, assim, só falando, eu sei que Capitão Marvel não apareceu na fase Sim. 4. Apareceu, na verdade, acho que pontualmente aí, né? Não Ah, tô lembrando. viu? Acho que foi em Shang-Chi, né? Não, ela apareceu em Miss Marvel, mas olha, uma personagem que Ah, é. simplesmente foi apresentada na fase 3 e sumiu. Eles Sim. aparecem agora só na fase 5. Ela ficou uma fase inteira, uma fase inteirinha E é sumida. uma das personagens mais fortes do É. MCU, cara. Não tem sentido esse sumiço todo. Então, aí é isso que eu tava preocupado com o Shang-Chi. Fazer um filme que ele vai ser Aham. todo poderoso, que é um filme muito bom, filme muito bem Certo. feito, muito bem. Um roteiro basiquinho, né? Mas que ele saia, Aham. que o diretor soube muito bem explorar com os efeitos visuais, com as batalhas, que ele soube aproveitar esse roteiro básico. Sim.
ele soube aproveitar bem mesmo e que trouxe um ar diferente. Tipo, é um filme de origem, a gente volta, um filme de volta aos filmes de origens, que vai Aham. explorar isso, beleza. Mas tá, Sim. cadê o personagem? Cadê o personagem? Aquela história do bracelete da Miss Marvel, ele poderia Sim. muito bem ter aparecido ali. Sim, é Ali verdade. ele já Não, poderia ter é como eu tô aparecido. falando, porque a própria Capitã Marvel, por isso que eu estava lembrando agora, é isso mesmo, ela aparece sim em Shang-Chi, na cena pós-créditos, quando eles vão analisar os anéis, os 10 anéis, ela Ah, aparece, porque eles falam que é ser uma tecnologia alienígena, eles perguntam até pra ela se ela conhece, ela diz que não, que parece que ela tem uma noção, mas ela não tem certeza e tal. Ela aparece junto com o Hulk ali, né, o Bruce Banner, e eu acho que o Wong, não tenho certeza. uhum. Então, assim, é uma personagem que eu tô ansiosíssimo pro retorno em The Marvels. Eu quero ver Capitã Marvel 2, quero ver Capitã Marvel em Vingadores. Eu tô muito ansioso pra retomada desse personagem e eu fico realmente frustrado quando eu vejo gente falando mal dela, porque eu não vejo problemas na personagem, sabe? É aquele negócio até de, não sei se te importa de eu tocar nesse assunto aqui, mas de chegar a ser, você começa a suspeitar que seja simplesmente um preconceito machista com a personagem. Uhum. Dela não ser uma personagem de mil sorrisos, de ser toda amiguinha de todo mundo e tal. Cara, ela é uma personagem bruta, ela é uma ex-militar, então ela é uma personagem séria. Então, assim, eu acho que talvez isso é que as pessoas não compreendem. Quem é a personagem Capitã Marvel? E, na verdade, Carol Danvers, né? Porque a personalidade dela é a Carol Danvers. Então, assim, é isso. É basicamente isso. Eu tô muito ansioso pra volta dela. Eu acho que a Marvel tá falhando em retomar muitos personagens valiosíssimos que eles têm nas mãos, sabe? E eu espero muito que até em Quantumania, pelo que foi mostrado no trailer, os Aham. escritos que tem lá no negócio parecem muito com os escritos que tem nos anéis do Shang-Chi, lá nos braceletes. Hum, Então eu espero muito que nesse momento eles retomem o Shang-Chi. Nem que seja, sim. tipo, não precisa aparecer o personagem, mas que eles citem pelo menos, tipo, a gente tem um. Sim, sim. A, vai, sei lá. A gente tem 15 braceletes. 10 são desse formato, um é desse formato, tem outros 4 espalhados aí pelo mundo. Aí Sim. descobre que um bracelete é o que tá com a Miss Marvel, e os outros 10 são os que tá com o Shang-Chi. E os outros 4 eles têm que Aham. buscar, sabe? Tipo, Aham, sim. solta isso. As esferas do dragão aí, né, É, mano? só solta isso. E depois de Shang-Chi, aí terminou o Arif, veio o filme. Não sei se eu posso usar esse termo, mas veio o Hã. filme Batman vs Superman, o Liga da Hum. Justiça, em Sim. questão de opiniões, que foi Aham. Eternos. Que até agora, nesse podcast, todos os convidados, quando eu cito Eternos, todos gostaram. E eu tô meio chateado porque eu queria achar alguém que não gostou, porque eu também gostei. Sinto te decepcionar, cara, Ah, sinto te decepcionar. eu não vou encontrar Porque ninguém eu que. também gostei, cara. Eu gostei, eu vejo qualidade nesse filme, de verdade mesmo. É muito Eu bom. entendo algumas críticas que as pessoas fizeram, mas a maioria das críticas que foram feitas, eu não vi fundamento. Eu gostei de praticamente todos os personagens, todos, acho que quase todos os Eternos eu gostei. Inclusive, gostei do Icaris ser o vilão. Eu achei muito interessante aquilo tudo. Agora, é aquela coisa, acho que a única parada que mais me incomodou foi aquela justificativa, a justificativa do porquê que eles não foram inseridos antes. Por que, que eles não interferiram? Ou por que, que os próprios outros super-heróis não interferiram quando começou aquela treta do naquele centro ali para ver o que estava acontecendo. A Terra toda estava tremendo, estava literalmente saindo um gigante do meio da Terra e explodiu o planeta. E tava só os Eternos lá para resolver. Isso me incomodou um pouquinho, porque eu achei que o filme ficou muito deslocado do MCU, Uhum. sabe? Parece muito que é quase como se não existisse no mesmo universo. Foi a impressão que eu tive. Mas eu gostei muito dos personagens, gostei do roteiro, gostei dos Deviantes, achei incrível a forma de luta. Cara, teve uma personagem que eu fiquei. Dois personagens que eu fiquei apaixonado. Primeiro, eu gostei muito do Icaris, foi um personagem que eu gostei muito. Eu não sei se ele vai ser retomado, mas o estilo de luta dele, a própria interpretação do ator eu achei muito legal. Mas eu gostei muito da Makari. Eu achei uma velocista maravilhosa. As cenas de ação dela são incríveis. Ela se comunicando e a relação dela com o outro personagem que eu adorei, que foi o. Duitra. Poxa, esqueci o nome dele, mas. Hã? Duitra. Duitra.
Isso, ele Woody, mesmo. né? Eu acho que é assim A que se relação pronuncia. entre a relação entre eles eu achei incrível e os 2 personagens sozinhos são por si só, né, separados um do outro, são maravilhosos. Então, assim, eu acho que tem muita co o Fasto eu achei muito legal, a forma como ele luta e a personalidade dele. Ele construiu uma família na Terra, mesmo sendo um eterno, e ele tem isso que prende ele, então o personagem tem substância, sabe, tem sentimento, você passa a se importar com ele, com a família dele. Então, assim, eu achei que foi um filme muito legal, muito bem desenvolvido. É, até a direção mesmo, que foi justamente daquela diretora que chegou até a ganhar Oscar, que esqueci agora o nome, eu sou péssimo com nomes, mas eu gostei do filme, eu lamento te decepcionar, É que mas eu gostei bastante. Inclusive, o episódio do nosso podcast que a gente fala sobre Eternos, o título é Eternos, não ligue para a crítica, porque os críticos detonaram o filme, e eu achei um filme divertidíssimo, entendeu? eu lembro que eu não fui assistir no cinema porque eu tava numa pira que eu não ia no cinema. Eu falei assim, Ah, tava naquele momento ali, eu falei assim, não vou no cinema assistir sim. esse filme. E o Shang-Chi foi um deles, que inclusive eu não fui. Eu não assisti Viúva Aham, Negra, Shang-Chi, nem Eternos no cinema. Esperei tudo sair no sim. Disney Plus. Eu lembro que quando saiu Eternos, eu falei assim, vamos ver se é toda essa porcaria mesmo. Aí quando eu cliquei, eu falei assim, eu não estou entendendo. Por que que o pessoal está criticando tanto esse filme Sim, maravilhoso? Eu falei assim, sim, mas sim. gente, o que tanto falaram mal desse filme? Esse filme é fantástico, esse filme Eu é adorei. incrível. É o filme mais diferente que tem na Marvel. É simplesmente Concordo, assim. concordo. É o mais diferente. Quem não gostou, eu também entendo. Mas assim, Aham. falar que ele não revolucionou um pouquinho ali o MCU é mentira. Sim, sim. Beleza. Aí a Marvel vai lá e fala assim, depois de Eternos, vou lançar minha última série do MCU esse ano. Que foi Gavião Arqueiro. Que teve aquele Sim, clima todo natalino, né? Que sim. eu, sinceramente, assim, eu nem gosto de falar dessa série, porque assim, eu vou falar aqui minha opinião rápida. Série Beleza. boa, execução meio ruim, mas com uma apresentação muito boa do personagem. Não precisava do Jeremy Renner, porque eu já não gosto do ator, não gosto do personagem. Pra mim ele já podia ter sido descartado dali, mas É infelizmente não mesmo? descartaram ele já direto. Mas gostei muito do Gavião Arqueiro surdo, porque isso é uma Aham. característica dele já nos Sim, quadrinhos. eu achei legal também. E a Kate Bishop, Apesar de eu achar que isso foi mal explorado na série. Eles só exatamente. mostraram que ele usa aparelho e, assim, isso acaba não tendo implicação nenhuma depois, sabe. Uhum. E a Kate Bishop, maravilhosa, incrível. Adorei a personagem também. Renny Stenfield, sensacional. Conheci ela desde Escolha Perfeita. Sim, eu assisti esse filme, eu adorei, eu já achava ela sensacional. Aham. Ela, tem ela e outra atriz que eu falei assim, quando eu vi ela em Escolha Perfeita 2, eu falei assim, ela é uma boa atriz, vai ter muito sucesso na frente, dito e feito. E a Anya Taylor-Joy, que eu também falei assim, quando eu assisti um filme na Netflix chamado Sim. Barry, tinha um filme na Netflix chamado Barry, que eu É assisti. um né, de um que quem faz é o aquele personagem que fez aquele ator que fez o It também. Não, isso aí é uma Eh série. Tem um filme chamado Barry, que Tá, é a desculpa. biografia do Barack Obama. Aí Ah, eu, tá. aí eu vi e tem a Anna Taylor-Joy que eu falei assim, essa daí vai ter muito futuro pela frente. Eu Eu, adoro a Anya Taylor-Joy também, cara. se eu queria ter esse olho que eu tenho pra jogador de futebol, que eu olho assim e falo, esse cara é muito bom, o cara é ruim depois. Mas eu sou Eu muito bom a pra atriz e ator, porque eu Sim. olhei assim os dois e falei assim, pra essas duas e falei assim, vai ter futuro, dito e feito. E Cara, Gavião Arqueiro, recentemente eu vi o Homem do Norte, que a Anya Taylor-Joy sim, tá lá, e ela é incrível nesse filme. Assim, eu acho ela incrível em praticamente todos os personagens que ela faz. E ela aparece agora em Peaky Blinders também, a uhum, personagem dela lá tá muito bacana. Ela é pra ser uma personagem chata, e ela é insuportável. Então, tu vê que ela é muito boa sim. atriz, ela passa tudo que a personagem tem que passar, sabe. Eu gosto muito dela como atriz. E assim, em Gavião Arqueiro teve uma coisa que eu gostei muito que foi explorar as flechas que ele tem. É, foi legal. Aquela flecha gigante lá, a flecha Sim, com do Hank as Pym. partículas PIN, putz, cara, aquilo é incrível. Aquela flecha inútil que é só, tipo, um grudezinho também. Tipo assim, pra que serve essa Ah, flecha? Eu também não sei. Aí ele fala, tentando capacete maluco. Aqui explode, aqui é. faz Sim, um estica. Eu achei aquilo sim, sensacional. Aquilo devia ter sido explorado desde, desde sempre. desde sempre.
desde o momento que ele apareceu no filme do Thor. Já devia ter sido Sim, sim. explorado ali, mas não. Eles deixaram É. pra explorar na Eu série. acho que, inclusive, eles podem fazer isso, talvez ser a principal característica da nova Gavião Arqueira, né? Uhum. Da, da, Da Kate. da, da Kate Bishop, exatamente. Porque agora, como apresentou na série e ela já identificou e ela se empolgou com isso, eu acho que seria muito legal se, cara, toda vez que ela aparecesse, ela usasse 3, 4 tipos de flecha diferentes, sabe? Usasse flecha, desde essa flecha gigante até uma flecha que, sei lá, que vira uma rede e aprisiona os caras e tal. Todo tipo de flecha, assim. E dá pra trabalhar muito com isso, criar muita coisa diferente e que fica visualmente muito legal, sabe? E eu acho que isso pode se tornar uma característica da personagem. Talvez ela não seja tão porradeira quanto o Gavião Arqueiro antigo seria, né? Ou era pra ser, acaba não sendo tanto. Mas por ela ser uma jovem, né? Uma garota muito jovem e tal, e talvez até um pouco imatura, mas a aliança da personagem com essa tecnologia das flechas, eu acho que pode ser uma característica muito interessante dela, sabe? Eu gostei muito. Gostei muito da aparição da Yelena Belova, apesar de achar a resolução da série fraquíssima. É, Cara, eles ficam naquela. A Yelena Belova tá o tempo todo, não, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, bem matado, inclusive. Ele vai matar de morrer mesmo. E aí chega na hora, mano, ele faz assim, e pronto. Ah, pô, não, pô, tu era brother dela. Não tem sentido eu estar querendo te matar, né? Pô, disfarça, foi mal aí, tamo junto, vou nessa. Cara, que é isso, cara? Tipo assim, ela é uma assassina profissional, ela tava com sangue nos olhos, não era um simples serviço, ela tinha uma motivação muito forte, ela acreditava que tinha sido culpa dele, e ela do nada, por um assobio, tá, tamo junto, é isso aí? tamo junto aí, Cara, eu meu achei isso brother. daí. Tamo junto aí, ó. É nóis. Eu achei isso muito fraco. Eu achei uma resolução apressada. A, a, a própria nova Gavião Arqueira teve. A Kate Bishop ter vencido na porrada o Rei do Crime é uma sacanagem. Cara, é uma sacanagem. Aquilo não faz sentido, cara. Teoricamente, é o mesmo Rei do Crime que a gente viu em Demolidor. Aquele cara nunca apanharia pra uma garota que acabou de virar heroína, cara. É. Tá entendendo? Eu nunca Assim, apanharia eu de achei alguém que, isso. tipo assim, nunca fez um combate ali. Não, cara, até então ela era uma atleta, É. só isso. E aí ela do nada ela tá em processo de treinamento praticamente, e ele apanhou pra ela, tipo assim, sabe? Não é, cara, se fosse pô, a Viúva Negra, que é uma assassina profissional há anos, treinada unicamente pra matar, eu até diria. Só que e ele ainda tem superpoderes, ele tem a pele lá impenetrável, tem uma força absurda e tal. Cara, aquilo ali eu achei de uma breguice, assim. Mas, enfim, né, cara? Eu espero que ele seja melhor aproveitado daqui pra frente. Deve retornar aí na série do Demolidor agora, né? Mas, apesar de ter gostado da personagem, eu achei que esse roteiro no finalzinho foi bem fraco, assim. Mas Sim. eu gostei, por exemplo, do clima de Natal da série. Eu achei bem interessante. É, eu gostei muito da série, mas eu achei que a série pecou na preguiça, como você mesmo falou aí, Uhum. questão do Rei do Crime. E teve várias outras preguiças, tipo, é, ela falou assim, ah, você é o meu herói desde pequeno. Desde pequeno eu É. sou sua fã, não sei o que. E ela lá toda felizinha, toda. Tipo, mano, tira essa babação de ovo, pelo amor de Deus. Eu achei feio, sabe? Tipo, mano, Sim. legal, mas, mano, tira isso. Tira. Mas de resto, eu achei Aham. tudo incrível. O finalzinho pecou mesmo, né? Padrão Marvel de série, né? Que eu tava falando no último Aham. episódio, sempre deixa a desejar. Mas aí, é isso. Gavião Arqueiro, série que Sim. encerrou as séries na Marvel em 2021. Porque quem Aham. encerrou 2021 na Marvel foi simplesmente o incrível, fantástico, pra mim, o melhor. Eu não tô aberto a discussões sobre isso. O Ah, melhor, não só filme da fase 4 como o melhor filme da Marvel e o melhor filme do Homem-Aranha. Acho que essas duas últimas eu fui polêmico. Mas enfim. Que é. cara, não, eu acho que tu não chega a ser polêmico não, porque a maioria ou uma grande parte dos ouvintes e tal, e dos fãs de Marvel em geral, devem concordar contigo, porque é uma produção visualmente incrível, apesar de, assim, pequenos deslizes, como, por exemplo, aquele bonecão Sim. que foi Então, o Andrew Garfield logo que ele aparece ali, né?
Mas assim, no geral, o filme é incrível, o roteiro é bem montado. Eu achei que a forma como eles trouxeram o Tobey Maguire e o Andrew Garfield foi criativa, foi muito legal e assim, abriu precedentes para eles, cara, aproveitarem tudo que já foi feito de Marvel até hoje. Mas assim, é claro, não, vamos voltar para o núcleo Homem-Aranha, né? Foi Sim. um desenvolvimento para o próprio Homem-Aranha do Tom Holland que ainda não tinha sido apresentado. Então, agora a gente viu, cara, ele é um garoto que acabou de virar um homem. Então, tudo que ele passou, a perda da Tia May ali, era a perda que os outros dois já tinham tido. E a gente ainda não tinha visto ele passar por isso. E esse amadurecimento que só o Homem-Aranha tem, né? De perder as pessoas amadas simplesmente por ser o Homem-Aranha. E acho que todo esse desenvolvimento do personagem é a parada mais forte do filme. Apesar de ter tido os outros dois Homem-Aranhas, mas o que mais pesa pro filme é justamente o desenvolvimento do personagem que ainda não tinha sido feito. E eu achei, assim, realmente, provavelmente, sem discussões, o melhor filme da fase 4 disparado, assim, cara. Apesar de eu ter, por exemplo. Mas eu acho que é mais pelo visual. Eu gostei muito de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas Homem-Aranha realmente é disparado. Cara, o Duende Verde nesse filme está uma sacanagem. É absurdo, pô. Aquela cena do Homem-Aranha destruindo a cara dele, jambrolhando na porrada, como diria o Diogo Defante, e ele rindo, gargalhando na cara dele. Aquilo ali cara, eu fiquei, nossa senhora, na hora do cinema e tal. Foi incrível, assim. O filme todo é maravilhoso, do início ao fim. Tu fica com o coração na boca, assim, e realmente é disparado o melhor filme dessa fase, com certeza. Eu só falei o nome do personagem, nem falei o título e você já soube que filme era. Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi, eu acho que, um filme que soube explorar muito bem uma questão que vários filmes de heróis não sabem explorar. Vários filmes, da Marvel, da DC, até dos filmes de outras editoras, que é o fanservice. Aham, Porque o fanservice não é só ter por ter. O fanservice é pra ser sim. aquilo que foi lá. Apareceu o Electro, mas o Electro teve uma importância enorme na história. Ah, Teve mas o mesmo. Electro é o mesmo do Homem-Aranha. Mas aí, qual que foi o fanservice disso? É o mesmo Electro do Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha 2. Inclusive com o mesmo ator. Aí, Sim. o Duende Verde que aparece. É o mesmo ator que fez o Duende Verde no filme do Homem-Aranha. Aham, E é o mesmo personagem. Então, essa questão de ter vindo não só a mesma história, mas o mesmo ator, eu acho que foi muito bem sim. encaixada. Eles conseguiram fazer uma coisa muito boa. Eu fiquei, sim, com medo absurdo do filme ser Uhum, horrível. Porque sim. o trailer tava muito, tava focando muito no fanservice, que vai Sim, aparecer era. isso, vai aparecer aquilo, vai tal, 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 tal. Eu É. falei assim, não sei não. Mas quando você vê o filme, é uma história muito bem Não, é desenvolvida, incrível. é incrível. O pessoal fala, ah, mas ele queria curar as pessoas, os vilões. Ele queria curar os Uhum. vilões pra eles viverem no mundo dele. Depois Cara, que. na verdade, desculpa te Sim, interromper, mas foi tão bem feito que até essa parada de curar, tu percebe que assim, o personagem, ele começou a ser tão aprofundado que ele passou por um dilema ali. sim, Porque principalmente depois da morte da Tia May, ele queria era destroçar o Duende Verde. Ele sim, criou um ódio assim, sem precedentes pro personagem. Até então, o Homem-Aranha do Tom Holland era total bonzinho, cara, gente boa que jamais faria mal a ninguém. E quando aquilo acontece e ele fica com sangue nos olhos, os outros dois ficam tendo que segurar a onda dele ali para ele não matar o cara. Porque se ele mata o cara ali, ele vira uma outra pessoa, uma outra sim. pessoa. Eles sabem que ele ia quebrar e ele ia deixar de ser um herói. E ele ia ser ou um anti-herói ou talvez até um vilão, enfim, né? Poderiam até brincar com isso, por exemplo, em um What If. Ah, e se o Homem-Aranha tivesse matado o Duende Verde? Ele se tornaria um outro cara e tal. Acho que poderia até ser interessante. Mas enfim, na verdade, tu percebe que ele passa a ser muito profundo ali, né? Que ele fica com esse dilema: eu mato ou eu curo e tal. E então, assim, foi muito bacana. A própria vinda desses personagens, dos vilões, não foi à toa. Tipo assim, eles não vieram e foram embora e é isso aí. Não. A vinda deles e a volta, da necessidade da volta deles pro universo deles, criou um dilema na cabeça do personagem. E isso dá muito mais profundidade pro filme Sim. e pro personagem. E isso é que foi o mais incrível nessa produção. É porque quando o Peter fala, se eu deixar eles voltarem pro mundo deles, eles vão ser mortos, eles vão morrer. Se Sim. eu curar eles, eles podem ficar aqui nesse mundo e eu não preciso fazer eles voltar pra casa deles, pra eles serem mortos.
Então Aham. vou curar eles ficam aqui. Mas quando o Duende Verde quebra a caixa com o feitiço É. corrompido, e aí o Peter tem que ter outro dilema. Deixo toda essa galera desse multiverso entrar aqui e me jambrolhar na porrada, me jantar no Sim. soco, ou eu faço todo mundo esquecer quem eu sou, porque era isso o feitiço, né? O pessoal, É, mas que aham. dilema. O feitiço que tinha sido corrompido era todo mundo lembra do Peter. Todo mundo sabe Uhum. que o Homem-Aranha é o Peter. Sim. Todo mundo ali sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Então, assim, vou fazer todo mundo me esquecer. Ah, esquecer que tem a identidade secreta? Não, esquecer que eu existo. Porque É, aí ninguém vai cara. querer me afofar no Assim, soco. essa me afofar no soco é o que eu acho foi a única parada, assim, querendo ser chatinho, foi a única paradinha que eu fiquei um pouco incomodado, que eu não entendi esse conceito de todo mundo esquecer que ele existe. O que que é Uhum. isso? É tipo assim, ele deixa de ter CPF, entendeu? É. Eu quero entender como é que funcionou a vida dele a partir daquilo ali, sabe? Se é só uma questão dele virar um desconhecido, ele continua sendo o Peter Parker, tendo a identidade de Peter Parker, só que todas as pessoas que conheciam ele antes passam a não saber mais da existência dele, não lembrar da existência dele. Eu acho que o próximo filme dele tem que puxar logo isso daí e explicar como é que funcionou realmente esse feitiço, porque eu achei que foi um feitiço, uma ferramenta de roteiro que, assim, é muito fácil abrir ele para outras interpretações que podem acabar quebrando um pouco a magia de como foi de como funcionou a mecânica desse feitiço aí, né, e dessa ferramenta de roteiro. Então acho que no próximo filme eles têm que explicar muito bem isso daí, de como é que funcionou a vida dele a partir daí, sabe? Uhum. O que que aconteceu, como é que ele lidou com esse esquecimento todo, o que que mudou na vida dele na prática com isso daí, né? Mas assim, naquele filme fechou muito bem o ciclo e foi incrível, assim, sabe? E eu gosto muito que, eu, inclusive, amei aquele meme, que é lá. O Peter, que a gente tava vendo, o Homem-Aranha que a gente tava vendo no Aham. MCU, era um cara que tinha ajuda do Homem de Ferro, era um cara que não tinha nenhum trauma, Sim, era um adolescente sim. que tinha até amigos e namorada. E você fala assim, mano, esse É. não é o Homem-Aranha que eu conheço. Aí quando Aham. o meme lá do Sr. Marné, era isso que eu queria. Eu achei sensacional. Sim. Eu achei sensacional, tipo, o Peter agora tá sem família, sem amigos, sem namorada, sem a roupa dele. Ele teve que fazer a roupa Sem dele, nada. sem casa, ninguém lembra dele. Era isso que eu queria. Exatamente. É isso que eu queria, o sofrimento alheio. Não, mas eu achei que foi. A trilogia do Tom Holland, muitos discordam e poucos concordam. Que é assim, eu Uhum. acho que o segundo filme, o Longe de Casa, eu achei um filme bom. Eu achei que Eu acho ele divertido. sim, Eu tipo, acho ele tem um uma filme crescente. divertido. O De Volta ao Lar, o Longe de Casa, eles têm uma Sim, crescente. E o Sem Volta para Casa, ele simplesmente é o ápice ali, né. cresceu assim e você fala assim, mano, era isso. Era isso. O que É. eles não amadureceram Porque na foi que ele. verdade no segundo filme ele já começa, esse processo de amadurecimento, Uhum, né. A perda do Tony Stark ali, tudo bem, não é um tio Ben da vida, mas ele era o mentor dele, e ele tinha um sentimento muito forte pelo Tony. sim. E a perda dele ali você percebe, né. E aí quando você tem o Mistério chegando ali e iludindo ele como se fosse para ser um próximo mentor, ou algo próximo disso, assim, e depois ele descobre que na verdade ele estava usando ele passa por uma desilusão que pesa muito no coração dele, né. Aquela cena final em que ele tá lutando contra o Mistério e o Mistério, fica falando umas paradas lá e na verdade ele tá criando uma ilusão, ele vai atirar nele, ele segura a pistola e tudo, né, e o Mistério morre ali, e ele tá chorando, aparece a cara do Homem-Aranha, ele tá chorando, aquilo ali é pesado pra ele, porque é como se ele tivesse pô, o Mistério deu uma esperança pra ele de que as coisas iam melhorar, que ele ia ter uma nova pessoa que ia estar assumindo esse papel de mentor pra ele, que ele sente que ele até então ele sentia que ele precisava, e aí o cara na verdade é um vilão, é um escroto, tá usando ele e tal. Aquilo ali é, tipo assim, né, partiu o coração dele. Então, ali começa esse processo de amadurecimento tipo assim: "Homem-Aranha, tua vida não vai ser fácil, cara". Então, foi muito bacana. Acho que, na época as pessoas receberam um pouco mal também esse filme, apesar de ter tido uma bilheteria interessante e tal, mas a crítica principalmente, mesmo dos fãs, não foi tão boa na época, né. Mas hoje em dia, olhando como tu falou, o histórico do Homem-Aranha, os filmes realmente vêm numa crescente. O personagem foi se desenvolvendo muito bem, e eu acho que daqui pra frente a gente vai ver um Homem-Aranha incrível do Tom Holland, cara, mais ainda, né, do que a gente já gostava. Sim. E assim, quando terminou isso,
a Marvel chegou e falou assim: ano que vem a gente vai tirar um pouquinho o pé do acelerador. Uhum. Ao invés de ser 4 séries e 4 filmes, 5 séries, quer dizer, 5 séries e 4 filmes, Sim. a gente vai tirar um pouquinho o pé do acelerador. Vai ser somente 3 séries, 3 filmes e 2 especiais. É a mesma quantidade, só que Aham. com diferentes nomes. Sim, é verdade. Que aí a gente teve já logo no comecinho do ano, né? Não no começo, né? Mas sim, em março, a gente teve um Aham. descanso aí, né? De produções da Sim. Marvel, de dezembro até março. Teve Aham. a estreia de Cavaleiro da Lua, que pra mim foi a melhor série da Marvel no ano, que explorou Uhum. outra mitologia, que foi a mitologia egípcia, que foi, eu acho Sim. que Cavaleiro da Lua, eu só conhecia uma coisa do Cavaleiro da Lua, que ele tinha 2 personalidades. Sim. Acabou. Eu não sabia mais nada. Tipo, disso daí pra frente, eu não sabia mais nada. Porque eu só li um quadrinho do Cavaleiro da Lua, porque ele era Aham. um personagem tão C na Marvel. Não era nem B, é Sim. C, que não é nem tchum pra ele. Mas tem uma história Aham. incrível. O Cavaleiro da Lua foi fantástico. Não, eu gostei bastante. Assim, é aquela coisa, né? É o mesmo problema de Shang-Chi, por exemplo, assim. O personagem tem todo um desenvolvimento muito legal a série inteira. Essa brincadeira com as personalidades, e depois, quando ele passa por aquela espécie de hospital que ele encontra com a deusa hipopótamo lá e tal, e tem toda essa exploração e mostra o passado dele, que na verdade era um irmão que virou a segunda personalidade dele, aquela coisa toda, né? Aquilo foi muito interessante, quando ele apagava e quem assumia era o outro, aí depois ele começou a ver o outro nos reflexos e tal. Cara, aquilo tudo eu achei incrível, assim. A forma de luta dele, apesar de ter aparecido muito pouco, na minha opinião, ele transformado lutando, poderia ter aparecido mais, mas eu achei muito legal. A única coisa que me incomodou foi o final luta de Megazord, sabe? Quando tem aqueles dois monstros gigantes se batendo, sendo que era algo que não precisava. Eu acho que valia muito mais a pena explorar aquela luta, aquela porrada sincera do Cavaleiro da Lua com os Minions ali e depois com o Ethan Hawke lá, que eu até esqueci o nome do personagem. É, Nem é Ethan Hawke, né? Quem é? Não, é o Ethan Hawke, né? É isso É, mesmo. É, eu acho que poderia ter usado muito mais isso, sabe? Essa característica dele ser um agente noturno, aquela coisa toda, e não aquela briga de Megazord que, sei lá, surgiu do nada aquilo. Mas assim, no geral, eu gostei da série, sabe? É uma série que assim, se eu tiver, eu não tenho tempo pra isso, mas se eu tivesse tempo, eu até reassistiria, sabe? Eu gostei muito do personagem, o ator, o Oscar Isaac ficou muito bom como Cavaleiro da Lua. Eu gostei pra caramba. é uma série que eles exploraram muito bem. Aí teve aquele problema que eu falo sempre, que é o quinto episódio ser muito bom e o sexto episódio ser É, horrível. O quinto exato. episódio foi o que teve a questão lá do irmão, que aparece a personalidade Sim, do lado do irmão, sim. aparece a Deus Hipopótamo lá no deserto, Aham. essas coisas. Eu achei muito bom essa parte. Depois do sexto episódio, a luta de Megazord, ai, Jesus amado. Que raiva dessa. Pois é, pois Que é. raiva que eu tive dessa. O sexto episódio, o quinto episódio eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, que episódio fantástico. O sexto episódio eu fiquei, que merda, não é mesmo? Sim, A é minha. pegado, cara. É difícil de defender. Não tem como defender o sexto episódio de É, Cavaleiro da Lua. Abaixou muito no nível da série. sim, sim. Aí depois a gente teve o filme que eu acho que. Eu criei muita expectativa pro filme. Mas a minha Aham. expectativa era tipo assim, mais pé no chão, né? Tipo, eu falei assim, não vou exceder aqui no pessoal, mas. Que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura poderia ter sido muito melhor. Acho que. Poderia. Nossa, eu acho que. Uma falha que eu acho foi. Durante 1 hora e meia, que o filme tem 2 horas. Durante 1 hora e meia o filme tava correndo super bem. Chegou na Aham. meia hora final, parece que, sei lá, o editor do filme tava lá e falou assim: tem que apresentar os Illuminates, tem que apresentar várias coisas. Ah, corre aqui, ó. 3 minutos, dois É. minutos, cinco Aham. segundos e vai. Sim. Dale. Não dale nada, meu amigo. Olha que merda Sim, você fez. Sabe? Os Illuminati foram uma bosta sim. esse filme, nossa. Não, os Illuminates na minha opinião, foram bem mal utilizados, até ofendidos, assim, tipo, tudo bem, eu entendo que a Wanda é uma personagem roubada, né, ela é ultra bufada e tal, mas, achei que é aquela parada, né, eles perderam muito muito facilmente ali, foi uma porrada muito rápida e tal. Eh o Xavier lá, cara, eu achei um pouco triste aquela derrota dele ali. Eu entendo que você não poderia ficar alimentando
como é o ator, esqueci, o Stewart lá, enfim, Patrick Stewart. não isso, Patrick Stewart, não poderia ficar ali tanto tempo, ele já tá mais velho e não dá pra aguentar esse cara no papel durante muito tempo, eu nem desejo isso, na verdade, porque inclusive eu gostei muito da despedida dele de Xavier em Logan, sabe, e tal. Claro, foi muito legal ver ele no MCU, foi muito legal, na verdade, mas eu entendo a despedida dele ali. Só achei que ele perdeu aquela porrada mental muito fácil. O cara é o mestre da luta mental ali, sabe? Então, eu achei que perdeu muito fácil. Mas tudo bem. Seguiu pro roteiro ali, a Wanda tinha que ser overpower mesmo e tal. Mas o que mais me mudou foi essa questão de terem retomado esse processo da Wanda não aceitar o luto dela, sabe? Ela já tinha passado por esse processo psicológico. Esse desenvolvimento dela já tinha tido. Eles voltaram atrás e fizeram ela ter de novo. E só que esse de novo, a forma como ela aceitou de novo foi muito boba se comparado com WandaVision. WandaVision ela aceitou sozinha, vendo os filhos morrerem, o Visão morrer de novo e tal. E aí, lá em Doutor Estranho, o que fez ela mudar de ideia foi tipo assim, o jutsu, como é que fala? O diálogo no jutsu lá, o discurso no jutsu, né? Da América Chaves com o Doutor Estranho, sabe? Eu achei assim meio bobo. Desculpa. A personagem, na minha opinião, chegou até a ser ofendida ali, de certa forma. Foi muito mal utilizada, sabe? Eu acho que faltou um elemento que mostrasse assim, a Wanda está sendo realmente controlada. Tem uma vontade superior, praticamente usando ela como uma marionete e tal, utilizando os poderes dela para isso, né? E até tem ali o Darkhold e tal, só que eu não achei que o Darkhold foi um elemento tão forte, tão presente, que justificasse tudo o que aconteceu envolvendo a Wanda ali, sabe? Eu imagino que a Wanda provavelmente vai voltar, né? Tem tudo para voltar. Eu não acho que ela tenha morrido ali. Mas. E eu espero que ela seja melhor utilizada agora, daqui para frente, né? No geral, assim, eu gostei do filme. Teve coisas que eu achei muito legal. Cara, o conceito de dominação onírica que foi apresentado lá, né? Mesmo ela usando, quanto o Doutor Estranho usando, achei incrível. Aquela cena daquele Doutor Estranho morto lá, morto-vivo e tal. Que vem aquelas mãos e ele fica, né? Cara, visualmente aquilo ali. Inclusive, pô, virou meu sonho de consumo a action figure dessa cena. Que é ele com os braços abertos e a capa de defunto atrás dele lá. É fantástico aquilo ali. Então tem coisa que eu gostei muito, mas assim, o plot principal eu achei fraco, apesar de não ter sido, na minha opinião, horrível. Só foi meio fraco, assim, poderia ter sido melhor, sabe? Você me lembra. Eu nunca gosto de lembrar do poder da amizade que teve da América Chaves com o Doutor Estranho. Pois é, Nossa, nossa, aquilo é horrível. pois é. Nossa, mas aquilo é de uma forma tão horrivelmente horrível que assim. É brega, cara, é muito brega aquilo. Porque assim, a América Chaves não sabe usar os poderes dela em nenhum momento. Só ali naquele momento ela soube Sim, usar, depois ela não sabe mais usar de novo. Aí você fica, oh meu exato. Deus do céu. Exato, exatamente. Aquilo foi uma merda. Eu lembro que, Ai, eu ai. lembro que assim, eu assistindo o filme, eu fiquei, caraca, o filme tá indo muito bem. Falei assim, nossa, que estranho, Aham. mas parece que já tá indo pro final, mas tem muita coisa ainda pra desenvolver. O filme tá com uma duração boa. Aham. Quando eu fui vendo no celular assim rapidinho umas horas, eu falei assim, ai, tá na meia hora final do filme. Eu falei assim, ai meu Deus. Eu falei assim, o que que é? A correria que eles vão aprontar agora. Dito e feito. É, Foi a correria que é. só, mano. Eu falei, ah, Jesus, não era isso que eu queria, Marvel. Por quê? Por quê? É verdade, cara. Foi um pouco. Foi meio pegado, principalmente o final, assim. Sim. Aí depois a gente teve a série, que aí intercalou, né? Série, filme esse ano. Aham. A gente teve a série da Miss Marvel. Que aí. Sim. Eu não sei, sinceramente, eu não sei por que, que a Marvel explora uma personagem tão boa como a mãe dela, falando assim: você não tem Uhum. que ser uma vingadora, você tem que ficar longe disso, você não tem que saber a história da sua família, tal, 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 tal. A menina descobre a história da família, usa a bracelete da avó dela, que ela falou que era não pra ela não encostar, Exato. vira uma heroína, Exato. e quando a mãe dela vê tudo isso junto, as três coisas juntas, Ela você fica. fala, ai, tudo bem, ainda mais que você tá. Ainda bem que você tá bem, né? Tá tudo bem, Mano, então. então por que que fez essa exploração toda? Exato, cara. Eu achei, tipo assim, faltou uns 2 episódios de aceitação da mãe dela Sim. ali, sabe? Eu até tenho aqui um instantinho aqui, eu tenho um quadrinho dela, cadê? É esse quadrinho aqui, ó. Esse daqui. Uhum. Ele é muito bacana, inclusive mostra ela, Miss Marvel, Últimos Dias.
Mostra ela numa aventura com salvando, tá tendo uma invasão na Terra e tal. Eu, inclusive, acho que esse quadrinho faz parte de um arco que tem aí na Marvel, né? Mas ela tá salvando, tá tendo uma invasão lá em Nova Jersey, que tá surgindo umas coisas no céu e tal. O que importa é que ela encontra com a Capitã Marvel, elas têm uma mini aventura ali, é basicamente o primeiro encontro delas duas, e ela já é muito fã da Capitã Marvel e tal, né? E aparece muito a família dela aqui. E diferentemente do filme, eu gostei pra caramba da família dela. Do filme não, desculpa, da série. Na série, não é que eu tenha odiado, mas é só que eu acho eles muito. Tá, qualquer coisa, assim. É raso E até, essa né? parada da. E essa parada da mãe dela, cara, eu achei, me deu raiva, porque era literalmente num episódio, ela não, como tu falou, ela não queria que ela tivesse contato com nada dessas coisas, não, vai se dedicar à sua vida religiosa, sua vida estudantil e tal, e fica só nisso e tudo. E aí, quando ela descobre que ela é tudo isso, ela literalmente vê ela jogar uma mulher lá num portalzinho que. Ainda tem isso. A grande vilã do filme lá, Juliana Paz, morre num portalzinho, assim, dentro de um mercadinho, sabe? A luta toda se desenvolve em volta de um portalzinho pequeno, dentro de um mercadinho, e a vilã morre ali, e é isso aí, só aceita, tal, sabe? E aí a mãe chega assim, não, minha filha, você tá bem? Não, então tudo bem, você ser uma heroína, já que você tá bem e tal. Cara, que é isso? Que é isso? Assim, faltou no mínimo uns 2 ou 3 episódios de desenvolvimento ali da relação dela com a mãe dela, entre a aceitação e a não aceitação, sabe? É, aquela coisa. Eu entendi que teve elementos positivos nessa série, algumas coisas ousadas e tal, mas, no geral, vai ser forte o que eu vou falar agora, mas assim, no geral, eu não suportei essa série. Eu achei ela muito chata e sem graça. Eu gosto da personagem. Quando eu li esse quadrinho aqui, eu adorei. A personagem aqui, na minha opinião, assim, apesar da a Kamala Khan ser uma das poucas coisas boas da série. A atriz, eu gostei da atriz, gostei da personalidade da Kamala Khan, mas eu achei tudo em volta dela muito ruim. Os relacionamentos dela eu achei fraquíssimos. Os personagens pares românticos dela ali, eu achei fracos. Eu entendo que eles são necessários, porque essa é a temática da personagem, né? A vida de uma adolescente e tal. Mas eu achei a relação dela com todos os três qualquer coisa, sabe? Achei que ela poderia ter aprofundado mais. Tipo assim, talvez não precisasse ter apresentado os três namoradinhos. Apresentava dois e desenvolvia bem com eles ali. Então, acho que o maior problema foi esse, assim. Tudo em volta dela é muito simples e muito fraco, sabe? Mas, sei lá, eu entendo quem gostou, mas eu achei bem ruinzinha essa série. Não, uma coisa que eu não gostei da série foi os três últimos episódios, que eles quebraram tudo que tinha Aham, nos três primeiros, que era tudo sim. da mãe dela, a história envolvendo a mãe dela. E a vilã eu achei meio. Nossa, a vilã eu achei tão whatever que eu até tinha esquecido que É, tinha uma vilã tão. qualquer coisa. Não, e assim, Juliana Paz, mano, era igualzinha mesmo, mano. Pior que é igual. Igual, cara. Quando eu vi, eu juro pra ti, eu não tô falando de meme, não. Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei assim, Juliana Paz? Aí eu fiquei olhando, olhando, olhando. Aí rápido cortou a cena, não deu pra ver direito. Quando apareceu de novo, eu fiquei olhando. Fiquei, pô, não é possível. Aí eu pesquisei, eu vi que não era ela, né? Aí eu fiquei, caraca, ela é muito parecida. É inacreditável. É assim, infelizmente, agora a gente É. vai falar de uma queda tão brusca da Marvel que o pessoal vai falar assim: ah, vocês estão falando isso porque o Homem-Aranha foi fantástico e o resto não. Não, mas é Aham. porque foi uma queda mesmo. Esse ano, Foi. infelizmente, foi uma queda. Ó, Cavaleiro da Lua, apesar de todas as coisas, apesar dos pesares, é uma Uhum. série boa, mas que, tipo assim, é injusto você falar assim, é a melhor série do ano da Marvel. Mano, é uma Sim. disputa injusta. É que nem agora com os filmes. Que o próximo filme que a Marvel lançou foi Thor, Amor e Trovão. Que, se tivesse tirado É cinco difícil. músicas do Guns N' Roses, eu gosto do Guns N' Roses, mas Uhum. colocar toda hora, tem uma maneira assim no roteiro que é assim, você não tem que evitar vícios. O pessoal reclama tanta câmera lenta do Zack Snyder, mas que Aham. quando aparece toda hora a música do Guns N' Roses e a piadinha com as cabras em Thor, os caras elogiam. Aham. Eu fico sem entender, eu falo. Pra um, o vício é ruim. Pra um, o vício é É. horrível, horroroso. Esse cara é viciado Aham. em tal coisa. Agora, pra esse aqui, ah não, é que isso faz parte da narrativa, da história. Ah, Sim. vá pro quinto dos infernos, quem fala isso? Foi horroroso. Cara, eu achei.
Eu achei o filme muito fraco, cara, muito fraco, sem graça. Assim, eu praticamente não me diverti nesse filme. É como tu falou, o negócio das cabras, né? A primeira vez que apareceu, eu achei fantástico, gostei e tal. Engraçadinho, né? Só que desde os trailers a gente já tinha visto elas, então não foi nenhuma surpresa. O humor já tinha até no trailer eu ri, chegou no filme eu fiquei haha e acabou, entendeu? E aí, mas o roteiro todo, cara, a motivação dos personagens é muito qualquer coisa. A poxa, eu esqueci a poderosa Thor, o nome da Jane Foster foi muito mal utilizada. A relação dela com a doença ali, nos quadrinhos eu já tinha lido, é muito mais forte, é muito mais intenso. Tu sente o que tá acontecendo com ela, né? No filme é muito apressado, é muito rápido, praticamente não tem peso. O próprio vilão, cara, O como é o Gore. nome dele? Eu esqueci agora. O Gore. Eu gostei de algumas coisas dele, mas foi outro que eu achei que foi muito apressado o desenvolvimento dele, que poderia ter focado mais nele e menos nas palhaçadas do Thor, sabe? Apesar de ter gostado de Thor Ragnarok, mas eu achei que aqui, muita gente falou isso, assim, mas aqui o Taika Waititi perdeu a mão nele, ele ficou muito palhação. Por exemplo, eu pessoalmente, a melhor versão do Thor para mim até hoje é o Thor de Guerra Infinita e não, Thor de Guerra Infinita, é isso mesmo. Pra mim é a melhor versão dele, sabe? É uma versão que ele tá brincalhão, mas ao mesmo tempo ele é um cara sério e tal. Então, assim, eles pegaram aquele Thor do início, que era só um cara sério, e pegaram e colocaram um pouquinho mais de humor nele, né? Eu gostei muito daquela versão. E aí, quando a gente pega esse Thor de Love and Thunder, cara, ele é um palhaçaço. Assim, que chega a enjoar, sabe? Eu fico, cara, tá bom, para de fazer piada. Eu quero ver o Thor sério, eu quero ver o Thor levando as paradas a sério e indo pra porrada valendo, com aquela cara de ódio, sabe? Bring me Thanos e tal. Eu quero ver isso de novo. E aí ele fica naquela brincadeirinha dele, no final ele dá poder pra um monte de criança, e as crianças saem rodando, jogando raio pra tudo que é lado e tal. Ao Cara, eu som achei do aquilo ali quê? muito. Ao som de Guns N' Roses. Pois é, cara. Então, assim, é aquilo. O Gore, por exemplo, eu acho que poderia ser um vilão incrível do MCU. Poderia entrar no hall dos melhores vilões, junto com o Killmonger, com Loki, com o Duende Verde, com Thanos. Poderia entrar nesse hall. Ele tinha tudo para ser um grande vilão, mas ele foi muito mal utilizado num filme que, cara, virou um stand-up, 2 horas de stand-up ali, e um stand-up mal feito, porque depois de um tempo você já não acha graça de nada naquilo ali. Então, foi um filme bem ruinzinho, Thor Love and Thunder, cara. É que nem no. Aí que a gente tava falando anteriormente aí do Eternos, eu não tenho que comentar também sobre esse filme, porque vai ficar repetitivo. O que você Aham, falou é o que eu queria falar sim. também. Aí, a gente teve o lançamento da última série do MCU. Que essa, acho que foi a que dividiu mais opiniões. Na fase 4 acho que esse Certo. foi tão dividido que nem o Eternos, mas esse foi o Eternos das séries da Marvel. Que foi Aham, Mulher Hulk e Defensora de Heróis. Que, aí eu certo. tenho uma coisa ao contrário do que eu falei antes das séries, que elas não sabiam. Aham, Uma coisa só que eu tenho assim que é normal. Ela não soube parar, terminar. Ela não soube terminar. Tipo, ela não sim. soube o momento que, tipo assim, onde eu posso estender a história e onde eu posso encerrar aqui. Acho que, tipo assim, eles Aham. simplesmente socaram muita coisa, mas que, ao contrário das outras, o final dessa foi muito bom. Inclusive, foi, eu acho que o final de temporada que, tipo, a série começou fraca pra mim. Eu assisti os 3 primeiros Aham. episódios e falei assim, realmente, não é pra mim, É, irmão. Falei ela assim, começa difícil, ela começa falei difícil. assim, vou ver depois os outros 6. Aí depois eu falei assim, Sim. vai ser quando o último, tal dia? Assisti os outros 5. Eu falei assim, nossa, Aham. tem uma crescente absurda a série. Vai melhorando muito. Mas que por Não, conta ela do vem, é isso começo. mesmo. Ah, É. Assim, por exemplo, tem muito episódio, aquela coisa, as pessoas já tinham muita gente já tinha alertado isso, que, como eu te falei, né, eu não leio muitos quadrinhos, eu leio alguns. She-Hulk eu nunca tinha lido, então seria até injusto eu falar assim, mas porque nos quadrinhos não é assim e tal, eu estaria, tipo assim, sendo leviano, sabe? Mas, pelas análises de pessoas que leram os quadrinhos de She-Hulk, eu vi que muita gente falou o seguinte: os quadrinhos são assim, é o dia a dia dela como advogada. Tem muita coisa que é só mostrando o dia a dia dela, não tem uma grande função para a narrativa da Marvel
que envolve todo. Não, cara. A personagem, ela é uma personagem, entre milhões de aspas aqui, tá? Simples. Ela é uma personagem que lida com coisas simples e tal. Apesar de, às vezes, estar envolvida em coisas grandiosas, mas, no geral, o cotidiano que é mostrado nos quadrinhos dela é simples. É ela lidando com problemas pessoais, coisinhas bobas, entre aspas, mas que para ela são coisas importantes, né? E aí, mas assim, ao mesmo tempo, eu não consegui controlar o meu tédio em certos episódios, sabe? Teve episódios que, assim, do início ao fim. Travou a minha imagem aí pra ti? Travou. Pois é, deixa eu. Não sei o que tá acontecendo aqui pra mim. Acho que voltou, né? Voltou. Tá, beleza. Teve episódios, por exemplo, tem aquele episódio, acho que do casamento da amiga dela. Aquele episódio ali, cara, do início ao fim eu fiquei roncando, sabe? No finalzinho que eles pegam e colocam ali que ela começou a se relacionar com um cara que a gente pensava que era legal, e no final ele era daqueles malucos lá em céu e tal, né? E aí, tá, eles utilizaram os últimos 2 minutos do episódio pra narrativa futura, sabe? E o resto do episódio todo é muito sem graça. Muito, é insuportável. Então, assim, acho que tinha coisas, muita coisinha que eles poderiam ter cortado, sabe? Cortar umas gordurinhas que ficaram na série inteira, assim, e poderia ter deixado ela mais enxuta. E o final dela, pra mim, é o grande ponto da série. O final dela foi incrível. Aquela quebra de quarta parede elevada a um outro nível foi maravilhosa. Eu Uhum. adorei aquilo. Foi assim, quando começou realmente a aparecer, cara, o Hulk, aquele maluco se transformando num Hulk bizarro, o Abominável, todo mundo junto, o Demolidor, caralho lá. Pô, desculpa. E aí, no final, quando ela. Gente, o que que tá acontecendo? Sabe? Aquilo Tipo, eu achei peraí, incrível. peraí, peraí. Tá sendo a Marvel fazendo besteira de novo? Não, calma. Aí vai lá, conversa com o Kevin Feige, que não é o Kevin Feige e tal. Cara, eu achei aquilo ali, assim, genial, sabe? Foi abusado por parte da Marvel, foi ousado. Eu gostei muito daquilo ali, foi muito legal. O final da série é a cereja do bolo dela, assim. Sim. Aí a gente vai agora pra dois especiais em sequência. Porque a Marvel falou assim: não é só de série que a gente vive, e de filme também. Eles lançaram um especial de curtas do Groot, que é I Am Groot. Que, sinceramente, assim, Sim. é coisa curta até pra falar. É bobinho, Aham. mas pra ser bobinho, É. e é divertidinho. Aham. É incrível. Sim. É. Eu É. vou, eu vou ter que te confessar que eu não cheguei a assistir, cara. Eu não cheguei a É assistir a bobinho. Groot, É cara. bobinho, tipo assim, é uns curtiane assim, É. só tipo assim. Não precisa assistir, sabe? Tipo, o pessoal, eles falam assim: Aham. não vai ser necessário assistir. Mas se quiser assistir, assista, tá aqui. Sim. É tipo todos os outros curtas que a Marvel tem, né? Que tem os curtas lá do Thor de Guerra Civil. Eles falam: não precisa Aham. assistir, mas se quiser, tá aqui, ó. É um material extra. Sim. É bobinho pra Sim. ser bobo. Mas aí um Aham. especial que eles lançaram, que esse agora eu acho que é a melhor produção da Marvel no Disney Plus. Tipo assim, original Disney Plus. Que é o Lobisomem na Noite. Nossa, Aham. como eu amei Eu esse adorei. especial. Eu amei, eu amei. É muito bom. Eu gostei. A minha única queixa, mas o pessoal do Café 42 até abriu um pouco mais meus olhos pra isso. A minha única queixa é que, assim, eu sou um cara que sou fascinado pelo conceito de lobisomens, sabe? Uhum. Inclusive, o pessoal do Café 42 aqui, fora do podcast, né, a gente nunca gravou nada disso, mas a gente joga RPG, joga bastante RPG. E num dos RPGs, numa das campanhas que a gente joga, inclusive, meu personagem é um lobisomem. E aí, só que é uma campanha de D&D mesmo, né? Não é lobisomem, acho que é lobisomem, Vampiro à Máscara, né? Que tem lobisomem, enfim, sei lá. Tem um RPG de lobisomem aí, mas não, a gente joga D&D mesmo. Enfim, viajei aqui. E aí, então assim, a questão é que eu sou apaixonado pelo conceito de lobisomem, sabe? E aquela aparência daquele lobisomem não me pegou, assim. Eu achei meio tosco ser um homem peludo, sabe? Só que, qual é a parada, né? Eu entendi que aquela produção, ela é pra ter esse clima de ser uma parada meio old school, né? Meio quase como se fosse uma homenagem àqueles antigos filmes trash de terror e tal. Então, nesse sentido, eu entendi a proposta daquele estilo de lobisomem, sabe? Mas ainda assim me incomodou esteticamente. Mas a história em si é muito boa. Os personagens eu gostei, acho que de todos, não teve nenhum que eu não gostei assim.
O lobisomem lá, o personagem principal, é muito legal, é muito interessante. Aquela menina que é a parceira dele lá, que ajuda ele e tal, é muito bacana também. O próprio Coisa, né? A Coisa, que é aquele bicho, parece um monstro do pântano lá, também eu gostei bastante e tal. Então, assim, é um curta muito interessante que fez uma boa homenagem ali a esses filmes antigos de terror. Gostei bastante. O clima dele é de Halloween, é muito legal. Eu acho que serviu bem ao propósito deles de fazer uma produção dentro do universo dele, apesar de não estar diretamente, aparentemente, né? Diretamente linkado com o MCU, mas é divertido, gostei pra caramba, assim. Foi uma luzinha no meio de uma certa bagunça que a Marvel tava ali, né? Não, aí, eu concordo muito. Eu gostei. Se é o pessoal entrar no meu Uhum. Letterboxd lá, que é um nome bem difícil, é RDR Vieira. Aham. Vou até deixar aqui na descrição pra vocês verem. Eu deixei 5 estrelas pra aquele curto. Eu considero ele um filme. Sim. Eu achei Aham. sensacional. Pra mim foi simplesmente fantástico, incrível, maravilhoso, perfeito. As críticas que eu tinha Aham. da Marvel aqui em questão de não saber quando terminar, encerrar, que eles estão com essa dificuldade tremenda nessa fase, Sim. nesse não existe. Eu achei que eles souberam Aham. perfeitamente ali assim, ó. É pra ser tanto tempo? Vai ser tanto tempo, a história tem Sim. começo, meio, fim. Acabou, beleza? Beleza. Tchau. Como vai se encaixar? Aham. Quero nem saber como vai se encaixar. Eu sei que aquilo foi muito bom. Sim. E pra mim, Aham. foi a melhor produção da Marvel no ano. Em 2022, pra mim, foi aquele. Junto com. Eu tô Aham. terminando o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, que a gente tá Sim. gravando esse episódio no momento que eu tava terminando de assistir, ele ainda não assistiu, então por isso que a gente não vai comentar. Não. Mas assim, tá pau a pau, tipo, o especial dos Guardiões até o momento que eu assisti tá muito bom também. Tenho que terminar de assistir pra Sim. tomar uma análise mais profunda. Mas assim, os especiais, a Marvel tem que focar nisso. Focar no Opa, o que foi que especial. aconteceu aqui? Opa, Voltei, desculpa, cara. eu Abriu uma parada no meu celular aqui. a Marvel tem que focar no especial. Sim. E como assim, ó, e já que eu tinha falado no começo do episódio, tem lugar que fala que a fase 4 se encerrou agora com o especial dos Guardiões e outros que falam que foi com Pantera Negra, vamos falar aqui de Aham. Pantera Negra e esse é sem spoilers pra galera que ainda não assistiu, Certo. porque aí Beleza. senão aí a pessoa não assistiu aqui, faz que nem eu tava comentando lá no meu serviço sobre Pantera Negra, um cara não assistiu, simplesmente um outro humano foi lá e soltou um spoilerzaço pra ele. Nossa. Ele ficou tão Aham. triste. Ele ficou assim, ó, o quê? Assim, eu pessoalmente eu não vou soltar nenhum spoiler, mas eu pessoalmente eu não acho que tenha nenhum grande spoiler nesse filme, sabe, assim, Ah, sim. tudo é bem previsível, na minha opinião, mas eu entendo, assim, né. E tá, vamos tentar comentar sem spoiler, assim. Eu gostei do filme, tá? O Namor, né, pô, tá em todos os trailers, então todo mundo sabe que ele tá lá. Foi um personagem extremamente cativante. Eu fiquei completamente apaixonado pelo personagem. O ator, o Tenoch Huerta, se encaixou incrivelmente no personagem. Cara, essa releitura que eles fizeram dele ter essa ligação com a cultura mesoamericana, dos povos mesoamericanos, né? Antes da invasão espanhola. Na verdade, eles até abordam essa questão da invasão espanhola ali, né? Foi muito legal. A origem do Namor. Na verdade, esse filme é basicamente isso. Ele é mostrando, né, quase um filme de origem do Namor. E é muito legal, muito, muito legal mesmo. Toda a questão do luto pela perda do Chadwick foi muito bem explorada nesse filme, é muito tocante. Eles trazem, por exemplo, o que eu achei que faltou, por exemplo, para o personagem da Black Widow, da Viúva Negra, sabe? Uma despedida digna. Claro, guardadas as proporções, porque aqui a gente realmente perdeu o ator de uma forma muito triste e tudo. Claro que nem se compara com a simples, entre aspas, morte da personagem, né, fictícia. Mas foi muito bem explorado e teve quem assistiu vai saber, né? Aqueles momentos de silêncio em que você leva a sua mente ao ator e tudo que ele representou ali como personagem, cara, foi muito bem feito e o filme em si é muito respeitoso com o legado que ficou do Chadwick, sabe? E do Pantera Negra que ele era. E assim, esse filme ele pode ter defeitos técnicos ali, talvez de roteiro, uma coisa ou outra, mas a importância que ele tem
na questão da representatividade de povos que historicamente são excluídos ali, né, desde o povo preto e africano que foi escravizado e foi deixado de lado, durante durante séculos na história da humanidade, até povos que sofreram violências, tão terríveis quanto que são os povos mesoamericanos, desde a invasão dos espanhóis, e até hoje sofrem preconceitos, por exemplo, ali na fronteira com os Estados Unidos e dentro dos próprios Estados Unidos, e fora dos Estados Unidos também, né, na Europa e tal, povos latinos sofrem preconceito até hoje. Essa representatividade toda que esse filme tem pesa muito mais do que talvez uma falha ou outra de roteiro, sabe, que não foi tão caprichoso assim, mas, o próprio Namor surgindo, ele traz essa força de novo, junto com o que já existe do Pantera Negra, né, e eu achei isso muito legal. E a própria Marvel, apesar de todos os defeitos, ela traz com ela essa representatividade também do povo islâmico ali, então assim, a Marvel ela tá acertando muito, eu acho, nessa parte de explorar culturas diferentes que não só norte-americanas, sabe. Eu tenho gostado muito disso. Eu acho que Pantera Negra continua mantendo essa força que tinha desde de trazer essa questão da representatividade muito forte ali. Eu gostei muito. A história não é ruim, é uma boa história. Eu gostei do início ao fim, eu me diverti muito. E eu acho que ela fez uma homenagem sincera e muito válida muito bem feita, né? Muito bem apresentada para nossa perda do Chadwick aí. Eu tenho a minha opinião lá no TikTok com uma crítica de 10 minutos, Aham. onde eu falei boas coisas do filme e más coisas sobre o filme. Mas assim, uma coisa que eu não Sim. gostei no filme, e assim, o que eu gostei, mas ao mesmo tempo também não gostei, foi assim, Coração de Ferro. A Aham. introdução dela, sensacional. Ah. Desenvolvimento dela, Uhum. horroroso. Tipo assim, péssimo. Então assim, se der pra ter esse desenvolvimento Sim. merda, não tivesse introduzido a personagem. Aham. Mas aí também tem uma outra, Sim. só a última coisa assim válida sobre isso, o Certo. não é tão spoiler, mas assim, é só pra quando chegar no momento vocês perceberem. Mas o plot twist é a lá Batman vs Superman. Eu achei que foi um save Marta É, um pouco. absurdo. É verdade. Não, eu entendo o que tu estás falando. Eu entendo o que tu estás falando, eu concordo um pouco também. Assim, eu gostei de desculpa. Gostei de certas coisas que envolvem a participação da Hayley Williams nesse filme, mas eu entendo que ela foi muito mal explorada, sabe. Acho que poderia ter sido feito com um pouco mais de calma. Ela não era tão essencial assim para essa história, sabe. Uhum. Poderia ter sido feito a mecânica que foi utilizada envolvendo a personagem, poderia ter sido feita com outros personagens e de outra forma, e talvez nem não tendo alguém tão especial ali naquele núcleo, né. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Eh, eu acho que é mais isso, assim, a personagem eu gostei do surgimento dela, eu gosto da personagem, eu gosto da ideia da personagem. Não gostei muito do design da armadura, eu acho que muita gente também não gostou, mas, a minha opinião com ela com relação a ela nesse filme, acho que é essa, sabe. Ela poderia aparecer depois, não precisava ter sido agora, acho que não tinha essa urgência toda. Mas aí, enfim, a gente tá aqui encerrando. É, Alô? Alô, alô? assim, estamos encerrando aqui, gente, o episódio de hoje. Mas assim, antes de encerrar, duas coisas. Sua Opiniões nota, polêmicas. sua nota no geral, assim, pra essa fase 4. Não precisa ser de 0 a 10, é tipo assim, boa, ruim, ou ótimo, horrível, tenebroso. Tá, eh, assim, eu vou dar uma nota direta para cumprir os requisitos aí da Uhum, avaliação, né, mas, entendam que, na minha opinião, é muito mais complexo do que isso. Mas, vamos dizer assim, eu achei ela mediana, no rendimento geral, se você pesar todas as coisas boas e todas as coisas ruins, eu achei ela mediana, comparado com, sei lá, a fase 3 que se encerra lá com o Ultimato, né, que pra mim é muito boa. Mas, tem coisas muito legais e coisas bem ruins, né. Mas assim, guardadas as proporções, eu entendo que essa fase 4 ela é uma fase de transição. Então muita coisa foi experimentada, muita coisa eles jogaram para o público para ver essa resposta, para talvez trazer uma eu espero, né, eu torço muito para isso,
que as falhas da fase 4 sirvam de forma construtiva para uma possível fase 5 e fase 6, né? De que venham coisas melhores e melhor aproveitamento de personagens que já existem, inclusive. Mas eu acho que, e talvez aí, se for avaliando uma escala de 0 a 10, que eu acho que é até mais precisa, eu diria que foi uma nota 7, vai, por aí. Eu também dou essa nota porque, assim, começou bem, teve ali umas gordurinhas, Uma queda, né? é uma Aham. quedinha, mas que aí agora eles parecem que, tipo, a gente percebeu que a gente fez cagada, a gente foi mal, dando aquela desculpa lá, mano, eu tava doidão, foi mal, eu tava doido. Aí, é isso. Foi mal, tava doidão, né, cara? Foi mal, tava doido. Tava muito louco quando escrevi o roteiro. Nossa, desculpa, gente. Mas é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Como eu falei antes, tinha duas coisas. Essa era uma, a outra é. Léo, fala aí pra galera onde tá pra escutar o Café 42, onde tem as suas redes Beleza. sociais, onde pode acompanhar tudo aí sobre o podcast de você. Cara, nossas redes sociais é @café42podcast em todas as redes, Twitter, Instagram, TikTok. No TikTok e no Instagram a gente posta muito corte dos episódios, né. No nosso caso a gente não tem vídeo, é só áudio, né. Mas eu faço umas edições com imagens e tal, e fica engraçado. Vários já viralizaram, a galera gosta muito. Quem quiser conhecer, pode conhecer pelos nossos cortes e depois ouvir nossos episódios. A gente tá em todas as plataformas de áudio, mas o nosso principal, nosso carro-chefe é no Spotify. A gente tem vários seguidores, a maioria dos nossos seguidores são por lá, né? De vez em quando a gente está no ranking lá dos podcasts de lazer do Spotify e tal. Estamos numa crescente aí. Então, quem quiser fazer parte do nosso grupo e interagir com a gente sempre aberto. Fica sempre a caixinha de comentários abertas em todos os episódios. Então, se você quiser chegar lá, comentar, dar sua opinião sobre o episódio ou sobre o tema que a gente está falando. Então, a gente está sempre aberto, a gente gosta muito de receber pessoas e principalmente de interagir com os ouvintes. Então, o link o Nerd Vieira vai deixar aí na descrição do episódio. Qualquer coisa é só entrar nas nossas redes sociais, que os links também estão todos lá. E se, quem quiser escutar a gente vai ser muito, muito, muito bem-vindo. É isso, muito obrigado aí a vocês que escutaram até o final aqui. Ouviram, né, também, Valeu, galera. como tá com imagem, vocês podem estar vendo, eu também pode estar ouvindo, tá aí no ponto quarto, que nem eu faço às vezes, com outros podcasts. É, obrigado aí, se você Sim. gostou, curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal, comente aí algum convidado que você queira. Muito obrigado aí, Léo, por ter participado, ter topado aqui Que isso, eu que agradeço, cara. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer imenso. obrigado por ter participado dessa loucura aqui, né, que eu chamo de podcast, né. É isso, gente, eu espero então vocês numa próxima, só fiquem de olho lá nas redes sociais, @nerdveira lá no Instagram e no TikTok também. Vai lá que às vezes eu posto algumas besteirinhas lá e lá no Instagram tem a agenda que uma hora tem, tá, tipo, não é um dia assim É específico. difícil, cara, eu te entendo. Essa parte de programação de podcast é Sim, muito complicada. uma hora vai ter. Então é isso, gente, valeu. Alô.